Olá, muito bom dia. 18 de março de 2024, esse é o Jornal da Manhã, no Todo o Poder Emana do Povo. Eu sou Gustavo Reis, seja muito bem-vindo. Vamos começar nossa semana, temos muita coisa importante, muita coisa bacana para falar. E eu tenho aqui a satisfação de ter comigo meus dois companheiros, meus dois amigos. Antes de colocá-lo na tela, deixa eu já pedir para você que está nos acompanhando no chat, coloque de onde você está nos assistindo, a cidade de onde você está nos assistindo. Você que está acompanhando sem ser no ao vivo, após o ao vivo, coloque nos comentários. Vai lá na área de comentários e diga de onde você nos acompanhou. Coloque sua opinião sobre o jornal que nós fizemos no dia. E isso para quem está assistindo depois do ao vivo. Deixa eu trazer para cá meu amigo, professor André Queiroz. Bom dia, André. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, meu amigo Canuto que vai entrar agora, e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá. É isso aí, temos bastante coisa para falar. Canuto já está aqui no ponto também, deixa eu colocá-lo aqui. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo, bom dia, André, e bom dia, querida audiência do canal Todo Poder Emana do Povo. É isso aí, ó. Não é só do Brasil, não. A gente sempre coloca aqui, ó, de Madrid, enfim, Utah. De onde você estiver nos acompanhando, daqui a pouco eu vou botar todo mundo na tela. Digam aí a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Bom, todo dia, para a gente fazer a pauta, nós temos aí uma série de assuntos que são terríveis para o Brasil e desde pelo menos 2 semanas, né, Canuto? A gente vem insistindo aqui todo dia, mostrando, todo dia, efetivamente todo dia, editorial do Estadão, editorial da Folha de São Paulo, capa da Veja, editorial disso, editorial daquilo. E hoje os jornais parece que perderam a vergonha e falaram um pouquinho de verdade para o povo brasileiro. E foi essa thumb que a gente fez. Eu recortei dos principais jornais da grande imprensa, todos eles falando a mesma coisa. Queda de popularidade, reunião ministerial para tentar acertar, contato com o marqueteiro, enfim, o governo sabe que anda de mal a pior e a imprensa já não esconde mais isso. André, a capa da Veja colocou o atual presidente numa bolha, isolado de tudo e de todos. O marqueteiro está sendo convidado para poder resolver o problema. E aí o Estadão diz o seguinte, ó, o produto é muito ruim, não tem como resolver, não. Um produto desse, nem marqueteiro salva. A realidade vai batendo na porta dos brasileiros desavisados, porque todo mundo que acompanha aqui o Todo Poder Emana do Povo, todo mundo que está ao nosso lado, nós estamos avisando isso desde o ano passado, né, André? A gente está vendo, né? Eu vi um site agora, foi até hoje, agora de manhã, de alguns youtubers falando o seguinte, eles vão recortando, né, algumas informações da Globo News, da Globo, da Eliane Cantanhede da vida, né, que vai no jantar do PT e depois faz a propaganda do governo. Vai no jantar, vai na propaganda, vai. Mas mostrando trechos, que é aquilo que nós já conversamos aqui no jornal. Como se fosse aquele desenho, não sei se é do Chaves, do Pica-Pau, que vai furando a parede, um buraquinho, 2, 3, tem hora que você não consegue mais fechar, a água vai estourar. A gente veio falando isso e sempre falando, olha, a gente não está torcendo contra. O Brasil é nosso, o país é nosso, é do futuro, dos nossos filhos, estamos aqui dentro, mas é impossível que dê certo. E você vê agora uma coisa tão clara, popularidade caindo, eu vi agora de relance, tá? Talvez seja motivo da nossa conversa de amanhã, mas eu vi agora que o governo já está traçando um programa social, mais médicos, mais assistentes, quer dizer, aquela falácia, não que isso não esteja correto, mas falácia. Faz-se um programa, faz-se um decreto bonito, dizendo que agora todo mundo vai ter picanha, médico, assistência e tal, e na prática não vai acontecendo nada. Medidas do governo para ajudar a sociedade, nada, Gustavo Canuto, nada. Essas medidas não existem. Eu vou ler para você aqui, Canuto, o que saiu no Estadão. Não há marketing capaz de vender produto ruim, diz Estadão sobre o governo Lula. Gestão petista está preocupada com a queda de popularidade do presidente. Em editorial publicado na edição de segunda-feira, o Estadão afirma que o governo do presidente Lula fez um diagnóstico errado sobre o motivo de queda de popularidade do petista. O governo atribuiu a alta da reprovação a problemas de comunicação e pretende mudar a estratégia de marketing. Nesta segunda-feira, Lula faz uma reunião ministerial com o objetivo de cobrar resultado da equipe e melhorar sua popularidade.
Na semana passada, depois que 3 pesquisas mostraram o aumento da sua reprovação, o petista se reuniu com o publicitário Sidônio Palmeira, que atuou na campanha de 2020. Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista à Globo News, disse que é preciso, abre aspas, alcançar as pessoas com informações corretas, fecha aspas, e aproximar o governo de quem lê notícias de WhatsApp. Abre aspas mais uma vez. O ministro do PT está convicto de que os números da popularidade não representam a realidade do governo, fecha aspas, afirma o Estadão. Canuto, eu me lembro que na quinta-feira, na sexta-feira, vocês fizeram o jornal aqui sozinho, muito bem feito, parabéns. Eu me lembro que na sexta-feira nós trouxemos uma matéria que dizia que o governo aposta na percepção, o governo não aposta na realidade, mas na emoção daquilo que se diz. E aqui vem o ministro da Comunicação e diz o seguinte: olha, o povo tem que parar de ler notícia no WhatsApp, eles estão mal informados, eles têm que ler a notícia pela grande imprensa, entender o que está acontecendo de verdade. Aí o André já traz a informação, que é sempre assim, todos os editoriais falam, estão sempre repetindo aquilo que já foi feito no passado e deu errado. O governo vai lançar um programa. Parece até o Odorico Paraguaçu, vamos criar alguma coisa para enterrar alguém no cemitério. Mesma coisa, vamos criar um programa para dar visibilidade ao governo e dizer que o governo está fazendo para o povo. Eles tentam, por todos os meios, implementar uma realidade paralela. E o povo vai vivendo a realidade. E a realidade a gente viu na sexta-feira com o presidente Bolsonaro aqui no estado do Rio. A realidade nós vemos o tempo inteiro nos supermercados. Nós vemos o tempo inteiro na hora de pagar conta. O governo tenta enganar a população para se manter no poder. Só que a realidade bate a porta daqueles que acreditavam que tudo mudaria com o atual presidente, né? Desculpa, Gustavo. É a arrogância desse pessoal, né? Eles não estão fazendo nada de errado. As pessoas aqui não estão entendendo o que eles estão fazendo, né? Imagina o seguinte: o sujeito está roubando o seu celular na rua, você está resistindo, ele acha que é uma falha de comunicação. Ele tem que explicar para você por que você tem que entregar seu celular na mão do ladrão. É isso. Essa contratação de marqueteiro extra aí, extraordinário, é isso. É tentar te convencer a entregar o celular na mão do ladrão, que tá tudo bem, pode sair feliz, a vida é assim mesmo, ele vai tomar uma cervejinha, é só para tomar uma cervejinha. Qual o problema dele tomar uma cervejinha? O marketing vai dizer isso. Uma vez, quando eu estava do colegial ainda, estava na escola, eu escutei a palestra de um marqueteiro, né, que falou assim, que a função do marketing é convencer as pessoas a comprarem o que elas não querem comprar. Aquilo que elas já vão comprar por iniciativa própria, se você entrou no supermercado para comprar arroz e feijão, você não precisa fazer propaganda do arroz e feijão. Você tem que fazer do supérfluo, do refrigerante, que não faz bem nenhum para a saúde. Aquilo é que você tem. O marketing trabalha no refrigerante. O arroz e o feijão não precisa do marketing, não. É para o sujeito pisar na loja e sair comprando coisa que ele nem imaginava que ia comprar, né? Então, se ele está contratando um marqueteiro, é para isso. É para convencer as pessoas a concordarem com uma ideia que elas não concordariam mesmo. Que estão vendo lá que não vai concordar com aquilo. Agora, o outro lado, o Bolsonaro tem marqueteiro, por acaso? O marqueteiro é o Carlos Bolsonaro, é o 02, que vai lá fazer live com a raquete de matar mosquito lá, segurando a iluminação, tudo aquilo é o marketing dele. Ligar, operar aqui um canalzinho na internet. Não precisa de cena externa e pesquisa qualitativa e não sei o que, e bababá. É a narrativa. Eles estão falando o seguinte, ó, nossa narrativa é que tá ruim, nós estamos ruim no gogó aqui. Em vez de melhorar a gestão pública, estão querendo melhorar o falatório, né? Porque eles não têm o que fazer, eles estão ali para sugar o máximo que podem dos cofres públicos e sair. E eles estão querendo fazer isso. E aí tudo é cortina de fumaça, o negócio da Petrobras, dos dividendos, entre outras coisas, aí tudo cortina de fumaça para o que eles vão tirar. E agora precisa enganar a população para empurrar com a barriga e ficar mais tempo. No fundo é tudo isso. Tá sem som, Gustavo? Desculpa. Eu estava na outra página aqui da matéria que eu vou ler para vocês. E mais um sinal de como a realidade ela bate a porta das pessoas. Nos últimos 30 dias, o número de seguidores do presidente da República no Instagram caiu 0,18%, enquanto do ex-presidente Jair Bolsonaro subiu 0,5%. Os dados são da Instrack, uma plataforma que faz a medição. Segundo a plataforma, o Lula perdeu 22.985 seguidores, de 18 de fevereiro até essa segunda-feira. E ele tem, atualmente, 13,1 milhões de perfis que o seguem na rede social.
Já o presidente Jair Bolsonaro ganhou 135.295 seguidores no mesmo período. O ex-presidente tem, ao todo, 25,6 milhões de seguidores. E aqui, André, eu quero mostrar como é que eles fazem a manipulação dos dados, né? Quando você fala assim, um caiu 0,18 e o outro caiu e o outro aumentou 0,5. Mas parece que eles estão saindo de um número igual, um número idêntico. Ainda assim, já seria muita coisa, porque 0,5 em relação a 0,18 representa mais de 100%, né? 0,18, se você dobrar, dá 0,36. Se você dobrar mais um pouco, vai dar 0,50 alguma coisa. Então, seriam quase 2, 3 vezes a mais. Mas não é isso. Um caiu 0,18 do número que ele tinha. O outro aumentou 0,5 do número que ele tinha. Números diferentes. E a realidade está aqui nos números absolutos. Um perde 22 mil seguidores, né? 22, cadê? Está aqui, ó. 22.985 seguidores, de um número muito mais baixo. E o outro aumenta 135 mil seguidores. As pessoas, aquelas que acreditaram nesse projeto, estão se desligando, e aquelas que fecharam os olhos e acharam que o presidente Bolsonaro era a mesma coisa do atual presidente Lula, começam a voltar a seguir o presidente, né? É aquela metodologia que a gente já sabe, né? Como mentir com números, né? Então, você pode utilizar o número a seu favor ou contra a favor. Então, você faz o que você quiser. Você usa o número para isso. Como mentir com números? Você faz isso, olha, um caiu 0,1, mas o outro também só cresceu 0,1, 0,2. E vai colocando aquele número para você grandão e vai mentindo com aquilo. Mas, assim, o que a nossa audiência tem que entender, que a gente vem falando isso, que, para mim, é clareza solar, entendeu? É você pegar a Lei Rouanet para isso. Então, assim, aí o cara vai querer calar a sua boca. Ah, André, então você é contra a Lei Rouanet? Não, não estou falando isso. Eu estou falando do uso político, instrumento, que seria muito bom. Ele usa como um instrumento para quê? Para se manter no poder. Então, ele pega todos esses artistas e senta o pau. Sentava o pau no outro, do Bolsonaro anterior, que era fascista, genocida, tal. E agora, para ele, é o cara que dá uma desviada. Anos de escravidão, foi só um deslize. Ah, você é negra e preta, você é preta e mulher, então você gosta de batuque. Quer dizer, são só deslizes, entendeu? Ah, Israel é tão genocida quanto o Hamas. Ah, isso é tadinho. Entendeu? Então fica uma coisa tão nojenta, tanta mentira que você vai vendo isso, não é isso? A ponto de virar meme. Olha, a inflação aumentou, mas isso não é tão ruim. É bom para os pobres. Para o rico, não. É o rico que sofre com o aumento da inflação. O pobre, não. Você fica olhando e fala, minha querida, tenha honestidade de dizer o seguinte, eu sou paga para defender o governo, eu recebo salário para isso. E está tudo certo, está tudo bem. Olha, eu trabalho na Globo News, nós nos sentamos aqui, somos os intelectuais, enganam a população como intelectuais, mas não somos intelectuais. Nós somos um instrumento de uma empresa que trabalha para o governo, que recebe dinheiro, e a gente precisa fazer a propaganda. Quer ligar na Globo News e ouvir propaganda? Não tem problema nenhum. Eu sou democrático, mas entenda que é propaganda eleitoral, de governo. Simples assim. E não tem problema nisso. O problema é que essas pessoas elas se colocam como ungidos, chamam os intelectuais de uma área e criam uma narrativa. E o próprio imperador da mentira, ele fala isso. Essa direita genocida mundial é um risco à democracia. Precisa criar essa narrativa. Ele falou isso. Temos que criar uma narrativa para combater a direita, para combater o governo anterior, que deixou um superávit para a gente. Eu pego um governo com 55 bilhões de déficit e vou explodir com 250 bilhões de déficit e dizer que isso é bom. Porque esse é investimento. Não é gastança, não. É investimento. Vamos pegar um hotel mais caro de Londres, mas é investimento para trazer a libra inglesa para cá, para que os ingleses possam investir no pobre. O cara olha e fala, pô, cara, eu sou um mongoloide, eu virei doente mental agora, vou acreditar numa balela dessa, cadê a minha picanha? Não, mas o preço da carne... Audiência, ninguém me contou, eu vi. O aumento dos alimentos se deu em razão do aquecimento global, não é do governo, são as mudanças climáticas. Você cruza o barato e fala, vem cá, que palhaçada é essa?
Não. Os Yanomami estão morrendo mais esse ano, porém, é o resquício de uma política genocida do governo Bolsonaro. Estamos colhendo os frutos ruins do... Eu sou débil mental? Você está me chamando de débil mental? Não é isso? E foi assim que foi feita a campanha. E o pior, Gustavo Canuto, houve débeis mentais que votaram e agora ele está aí. Porque a manipulação, a gente vive uma era da pós-verdade, a manipulação da informação se tornou algo essencial para essas empresas, né? Então, eles trabalham o tempo inteiro com essa manipulação da verdade, a manipulação da informação. É a informação onde o que vale não é a realidade do fato em si, e sim a emoção colocada naquele fato. E aí, Canuto, quando a imprensa vem e dá números frios, qualquer pessoa menos avisada, os mais desavisados mesmo, eles começam a raciocinar em cima daquilo. Eles começam a ver e falar, peraí, estão me falando uma coisa, mas é outra completamente diferente. O André já tocou no assunto e eu vou pegar de gancho aqui, que é a questão das viagens do atual presidente. Olha só, Lula gastou 65,9 milhões em 62 dias de viagem ao exterior em 2023. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o giro internacional de Lula foi 27 milhões mais caro que o do presidente Bolsonaro. Hospedagens de Lula e de sua equipe custaram 28 milhões. Os números frios já mostram que é um desperdício muito grande. Mas vamos fazer uma análise. Esses giros internacionais trouxeram o que para o Brasil? Problemas. Não trouxeram nada de positivo. O presidente Bolsonaro abriu o mercado, o presidente Bolsonaro fez acordos bilaterais. O que o Lula fez nos giros internacionais? Falou mal do dólar, criou a moeda dos BRICS lá, tentou implementar a moeda chinesa, tirar o dólar de circuito, levou uma pancada gigantesca do governo americano e da CNN no Brasil. O G. Dias apareceu dentro dos palácios na época lá do 8 de janeiro. Foi a partir das declarações dele. Depois ele foi para a Etiópia e fez o que fez. Abriu esse problema gigantesco em relação a Israel. O presidente Bolsonaro gastou menos, fez mais negócios para o Brasil. Ele gastou muito mais, passou mais dias lá fora, 62 dias, mais de R$1 milhão por dia por suas viagens e não trouxe nada de positivo para o Brasil, absolutamente nada de positivo para o Brasil. As pessoas começam a ver esse tipo de coisa, começam a entender o que está acontecendo no nosso país, né? Gustavo, não tem nem graça você fazer uma comparação dessa da postura, por exemplo, do Lula com a do presidente Bolsonaro. Essa gastança, né? Aliás, assim, ele não fala em cortar a gastança de viagens, ele fala para mudar a narrativa para te convencer que está tudo bem. Convencer que está tudo bem viajar, assim, com essa comitiva, às vezes, de 1.000 aspones, 1.000 funcionários lá para uma conferência do clima, para Dubai, ficando em hotel de luxo. Não, mas ele defende os pobres. Aí vem falar que o mercado não pensa nos pobres. E essa viagem na babesca, se ele pensasse nos pobres, pegava esse dinheiro aí e ajudava a combater a pobreza no Brasil, investir em algum programa social, ou então para gerar mais mercado, para que o mercado combata a pobreza, né? Mas não, olha aí as viagens internacionais que você falou do Lula, que só arruma confusão, vai entrar em meio de briga que não é nossa, né? Fazendo tudo isso no exterior. O Bolsonaro, quando ele viajava, ele mostrou a imagem do hotel militar, que custa R$90 a diária. Eu já fiquei hospedado em hotel militar quando eu trabalhava na Escola Superior de Guerra, quando eu dava aula lá. Eu cheguei a viajar e fiquei em hotel militar. Gente, você não precisa mais do que aquilo, não. Um quarto limpo, bem cuidado. Não tem luxo nenhum, um quarto limpo, confortável. Você dorme, você está a trabalho, está viajando a trabalho. Quem está custeando isso é o pagador de imposto. Não tem que ficar em hotel luxo, de luxo, coisa nenhuma, não. E aí o presidente Bolsonaro mostrava, tá aqui o meu quartozinho, R$90 a diária, né? E aí ele mostrou que a equipe de segurança dele lá embaixo, 4, 5 seguranças dele, 1 ou 2 assessores, não precisa mais do que isso para viajar. Não precisa mais do que isso, um presidente da República não precisa de 1.000 pessoas lá viajando, não precisa. E aí as pessoas agora estão vendo isso, a internet está mostrando tudo isso, e isso que você falou, né, Gustavo, do Lula perder seguidor e o Bolsonaro ganhar. Olha, eu acho que assim, não é só uma questão de preferência, as pessoas estão acordando, o governo Lula está ruim, o Bolsonaro é melhor, vou deixar de seguir um, seguir outro. Não é só uma questão eleitoral, é uma questão de comparar governos. É muito mais do que isso, né? Primeiro, a gente sabe, a primeira coisa que tem, né, nessa história de seguir ou deixar de seguir é a sabotagem das plataformas. A gente sempre fala aqui, você sempre fala, né, Gustavo? O nosso número de seguidores não cresce, tá? Tem muita gente que estava seguindo, de repente não está mais. Aí, ó, continuamos, nós comentamos há 15 dias atrás que a gente ainda estava com 227 mil seguidores. Desde o ano passado que a gente está com 200, não sai desse número. 15 dias atrás, continua 227 mil. Eu sei de muita gente nova que falou seguir seu canal, não seguia ainda. E não saiu dos 227 mil.
Quer dizer, gente antiga lá, que segue há mais tempo, de repente deixa de seguir. Opa, cadê? Eu segui o Todo Poder, eu não estou seguindo mais. Se faz essa sacanagem com a gente, não vão fazer com o Bolsonaro. Quantas pessoas seguiam o Bolsonaro, de repente não estou seguindo mais, né? Então, eu não acho, na verdade, que o Bolsonaro está ganhando seguidor. Ele está recuperando o que ele já tinha e perdeu. Ou porque a plataforma fez sacanagem, tirou o seguidor do Bolsonaro, ou um outro fator que é o seguinte: nós vivemos a fase do medo depois do 8 de janeiro. Tá? Muita gente realmente deixou de seguir porque quis, não foi porque, aliás, quis, não foi forçada a deixar de seguir, né? Não porque a plataforma tirou, mas saiu dos grupos de WhatsApp, deixou de seguir mesmo, com medo de perseguição, da ditadura que o Brasil vive hoje, da censura. Isso. Além da desesperança, de achar que não tem conserto. O Brasil não tem conserto. Aí muita gente, por medo ou por desesperança, realmente parou de se preocupar com política, de se informar, de aprender mais coisas, de se aperfeiçoar, e voltou a assim, se preocupar com as futilidades da vida, com futebol, com culinária, com sei lá o que mais. Né? E realmente parou de se preocupar com política. É o que a elite quer. É o que a esquerda quer. Que temos que politizar a sociedade. Nada, você tem que transformar tudo, doutrinar e fazer um monte de esquerdistazinho obediente. É isso que eles querem, não é politizar. Não querem que a pessoa tenha opinião própria. Né? Começaram a ter, as pessoas com a internet possibilitou o intercâmbio de opiniões, as pessoas terem opinião própria, ninguém controla, a verdade é que ninguém controla, e ainda bem que ninguém controla, e eles estão tentando controlar a internet, né? Com todo tipo de sacanagem. Mas as pessoas perceberam isso, como diz sempre o desembargador Sebastião Coelho, acabou a fase do medo, não temos mais medo, não. E as pessoas agora estão voltando, sim, a se interessar por política, voltando a seguir o perfil do Bolsonaro na internet, voltando a ir para as manifestações de rua. Acabou a fase do medo. O Brasil está voltando a ser o Brasil verde e amarelo. Está voltando a ser o Brasil. E esse aumento exponencial significativo de seguidores do Bolsonaro na internet é um dos sintomas disso. Tem outros sintomas. A rua lotada, sabe? Os 750 mil pessoas em São Paulo, sexta-feira lá no Rio de Janeiro, aí no interior do Rio de Janeiro também, o Bolsonaro foi em umas 4, 5 cidades, em todas lotadas. Onde dizem aí que é base, Maricá, né? Que é base do PT, daquele idiota, daquele Quaquá lá, que agrediu um deputado no plenário lá. É a base do PT. Tá lá, na base do PT. Aí, né? Os números refletem a realidade. Esses números de queda ou de aumento de seguidores. Talvez o único número que não reflita esse fenômeno das ruas da internet são os números divulgados pelo TSE no resultado da eleição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o giro do presidente Bolsonaro aqui no estado do Rio, sobre a atuação dele, o discurso dele sábado aqui na cidade do Rio, lançamento da candidatura do Alexandre Ramagem. Vamos falar também do oposto do atual presidente no Rio Grande do Sul, o vídeo vergonhoso que foi colocado nas redes sociais. Não tem como controlar isso. A internet é controlada por muita coisa, mas certas coisas você não consegue controlar. Então, essa realidade mostra e a gente vai fazer esse paralelo. Mas antes disso, eu vou pedir para você que está nos assistindo, primeiro, responder a enquete que eu acabei de lançar aqui. Foi muito bom essa explanação do Canuto, porque a gente tem muita coisa e a gente acaba esquecendo. Né? E aí eu vou botar aqui na tela a enquete para vocês. Ó. A plataforma já se atrapalhou em relação ao nosso canal? Não avisou sobre a transmissão? Ou tirou sua inscrição? Eu quero que você responda. Porque isso daí vai forçar, inclusive, você a dar uma olhadinha para ver se você continua seguindo o nosso canal. E a gente já notou que esse fenômeno não acontece com todos. Tem gente que funciona redondinho, mas tem com pessoas que, reiteradas vezes, isso acontece. Quem nunca viveu aqui o caso de uma curtida no Instagram, no Twitter, até no Facebook, um like, que você deixa, você volta lá e seu like desapareceu. Então, eu quero que você fale sobre isso aqui, porque isso é uma boa lembrança do Canuto. Vamos recordar que as lives presidenciais, o projeto que até acabou, ninguém assistia. Então, 13 milhões de seguidores é um número que a gente pode até contestar. Será que o atual presidente da República tem esse número gigantesco de seguidores? Será que efetivamente ele tem esse número de seguidores? E aí você responde. Outra coisa que eu preciso pedir é para você compartilhar o link da nossa transmissão. O canal sofre, a gente sabe que sofre, a gente vê os números. O Canuto lembrou bem, 227 mil não cresce. Todo dia tem lá, você ganhou seguidores, mas você ganha seguidores e não sai do lugar. Como é que pode isso? Como é que você não quebra essa barreira? Então, vamos fazer um esforço para a gente quebrar essa barreira dos 227 mil? Vamos dar um like, vamos pedir para as pessoas se inscreverem se você tiver inscrito. Se você não tiver inscrito, vamos pedir eu peço para que você volte a se inscrever. Enfim, vamos sair dessa barreira dos 228 e tentar chegar nos 230. André, ainda parece que é muita coisa do mesmo assunto, mas é porque o mesmo assunto ele é grande. Olha só que interessante, e aí a imprensa bota desse tamaninho, tá? Primeiro, o Lula está lá estrebuchando na reunião.
Ele já disse que tem que fazer muito mais, que todo mundo tem que entregar mais, todo mundo tem que fazer mais. E olha que coisa interessante. Os ajustes de rumo foram definidos. 1. Evitar novos aumentos de preços de alimentos se eles voltarem a subir. Se o preço voltar a subir, tem que evitar. Tem que fazer alguma coisa. Buscar canais de diálogos com 2 grupos de eleitores que estão insatisfeitos com o seu governo. O agronegócio e o evangélicos. Vamos olhar para trás o que eles fizeram até agora em relação ao agronegócio e evangélicos. Agora eles têm que fingir que nada aconteceu. Vem cá, meu amor, eu defendo vocês. 3. Evitar gerar munição para o bolsonarismo. Explorar nas redes sociais, desgastando a imagem do presidente da República. Juro que eu nem entendi essa frase. Desgastando a imagem do presidente da República. Eles estão defendendo fogo amigo? Ou eles estão falando do ex-presidente? Ou é um ato falho em falar que o atual presidente não é presidente e o presidente é o eterno presidente Bolsonaro? Mas tem mais. O que eles botam pequenininho é o seguinte. O atual presidente está reclamando demais das pautas do STF. Que essas pautas do STF, pautas de costumes, que o ministro Barroso insiste em colocar em votação, desgasta não o STF, mas o próprio governo. E aí eu te pergunto, vamos brincar aqui de teoria da conspiração, será que o STF está fazendo isso à toa ou está fazendo isso de caso pensado? Está contigo a bola, André? É aquilo que a gente conversa às vezes em off aqui. Para a nossa audiência entender. Para a pessoa entender qual é a razão desse imperador ser contra o agronegócio. Tem um motivo disso. Eu já falei aqui N vezes. Se é um poder econômico, tem que diminuir, se não pode virar poder político e me tirar do poder. Então, não pode. Entendeu? O agronegócio tem que ser agronegócio. E qual é o instrumento que eu me utilizo para tentar acabar com o ogro? Normal, com o agronegócio, que é um orgulho nacional. Não é isso? Eu tenho que usar uma narrativa que ofende o meio ambiente. Que ele é fascista, dou legitimidade para o movimento sem terra, que são pessoas que têm a igualdade social, invade aquilo ali, enfraquece a propriedade privada, coloca o ministro comunista, não é isso? Segundo ele, no próprio Supremo Tribunal Federal, vou legitimando o movimento sem terra, tento criar um apoio, um apelo social, que são os pobres, os desassistidos. E eu tento conter o agronegócio, levantando o meio ambiente. Quem é contra o meio ambiente? Ninguém. Eu falo abertamente. O pior artigo da Constituição é aquele que protege de maneira desequilibrada o meio ambiente. Eu não sou contra a proteção ambiental. Eu sou contra esse excesso na proteção ambiental que serve para conter o nosso desenvolvimento social, que é vantajoso para quem está fora, para as pessoas que estão fora do Brasil. Aí não sei quem são. A gente sabe mais ou menos quem são, mas é bom que o Brasil fique do jeito que está, coloca uma pecinha de um cara aqui para trazer a galera que me é conveniente aqui para o Brasil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem muito problema da religião. Esse pessoal, não é isso? Esses neopentecostais, quiçá, que tenha vínculo com milícia, sério? Vem cá, isso vem de onde? Por gentileza, eu falei no jornal aqui, senhor ministro Supremo, se o senhor falou isso, por favor, mostre indícios daquilo que o senhor está falando. O senhor não é um falastrão. Eu sei que o senhor não é falastrão. Eu sei que o senhor é o ministro Supremo, representa uma instituição seríssima. Então, se está falando, eu, como humilde cidadão, lhe cobro, te peço, dê indícios para que a sociedade se proteja disso. Para que um cristão ele se proteja de um pastor narcotraficante. Por favor, defenda a sociedade. Se não mostrar nada, senhor ministro, eu também tenho o meu direito a ter uma opinião. Mas eu entendo que isso é um instrumento. Outra, Bolsonaro. Vão voltar a imagem do Bolsonaro o quê? Cartão de vacinação, joia, rachadinha, talvez Marielle, eu não sei. Eu não estou dizendo que é inocente nem culpado. O que eu estou falando para a nossa audiência é o uso desse instrumento para tentar tirar a imagem do cara. E o que mais irrita esse império da mentira, bate, 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 e os seguidores aumentam. Porque está todo mundo vendo que é uma pancadaria sem nenhum sentido. Não faz sentido o cara ir lá admoestar um indivíduo para ir na Polícia Federal depor porque ele estava com jet ski próximo de uma baleia. Não estou dizendo que a baleia não merece a proteção, mas você vê que é claro isso. Você vê repórter falando para Michele Bolsonaro, vem cá, e as joias?
Minha filha está na Caixa Econômica Federal, o processo é público. Olha lá, vai lá na AGU e vê. Não, mas você... Quer dizer, fica uma coisa que é muito gritante. E o pior, quando o Supremo coloca em pauta os costumes, um brasileiro... Agora, você me desculpe a minha opinião. Um brasileiro de bem, um brasileiro que não é maldito, ele não pode ser a favor... Eu não dou o direito do cara ser a favor de uma mulher que tem todo o meu respeito, de um bebê, de um feto, sem defesa, receba uma injeção de potássio no coração e abra a boquinha, é o chamado silêncio dentro do útero materno, genocídio silencioso, e achar que o corpo é da mulher. Ela pode dispor do corpo dela do jeito que ela quiser, mas não do feto que está ali. Quando o Estado não protege, eu não posso defender isso e achar que eu sou uma pessoa honesta. Você é maldito. Ah, não, droga, até 60 gramas pode. Vai, é só usuário. Vamos todo mundo fumar maconha. Você não pode achar que você não é maldito. Não tem como você achar isso. Eu não posso dizer o seguinte, eu, André, pai de 2 meninos, dentro da minha casa, eu não posso ter, preenchendo os requisitos legais, ter uma arma na minha casa para defender a minha família. Não, André, você está proibido. Se você defende isso, você é maldito, na minha opinião. Você está tirando o meu direito de quê? De ter uma arma dedicada para defender a minha família. Não é andar na rua, não. Minha casa. Você está tirando esse meu direito. Você está dizendo que uma mulher pode matar, inclusive, outras mulherzinhas dentro do útero materno e o Estado não protege. Você está dizendo que meus filhos vão para entrar em casa agora e fumar baseado de maconha e falar para mim o seguinte, papai, cala a boca porque o Supremo falou que isso é legal. O senhor que não sabe nada, papai. É um absurdo. Nojento, Gustavo. Efetivamente, é muito nojento. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, eu vou passar para o Canuto, porque eu acabei de ler, né? Eu li agora aqui as 3 rotas que foram traçadas. Li agora, acabou de sair. E eu vou passar para o Canuto uma série de informações para ver como o discurso não cabe e não casa com a realidade. Mas antes disso, eu vou colocar aqui na tela, essa é a capa da revista que vai sair hoje. Revista, um projeto meu lá com o pessoal do Aliados, tem a participação de vários amigos, tem um texto do Satir muito bom falando de economia nessa revista. R$ 9,99. Custa apenas R$ 9,99 numa assinatura anual de 12 meses. Você vai receber uma revista a cada 15 dias, quinzenalmente, né? Na semana que você não tem revista, você vai receber a newsletter, trazendo uma série de assuntos. E aqui eu falo justamente do presidente Bactéria, a gente traz uma série de dados e mostra como ele é algo que parece ter sido criado em laboratório, a sua presidência nesse período parece ter sido algo criado em laboratório, e como ele é dependente, efetivamente, de ambientes controlados, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, a gente tem uma matéria que fala sobre a Guerra Fria, nós temos matéria falando sobre a questão da saidinha, que vai ser votado, se Deus quiser, no dia 20, na quarta-feira, o Arthur Lira vai pautar, o Derrite saiu, está exonerado do seu cargo de secretário de Segurança Pública em São Paulo, para poder relatar o projeto, ele é deputado federal, relatar o projeto e aprovar o projeto da saidinha, que é um dos projetos de costume, um projeto que o governo é contra. Então tem muito conteúdo. Só nessa edição são mais de 130 páginas. A primeira edição, 128 páginas. Você não vai se arrepender se assinar essa revista, se nos ajudar, porque isso vai dar condições de nós melhorarmos o nosso trabalho, de nós trazermos mais informação, de nós podermos efetivamente levar as pessoas que nos acompanham a informação com mais qualidade e categoria. Nós sabemos de vários assuntos. Por exemplo, há muita corrupção nas universidades, as universidades são campos da esquerda. Tá, mas como funciona isso? Temos lá uma matéria feita, um artigo feito pelo professor Mauro Rosa, que traz em 8 páginas como funciona todo esse escândalo de corrupção, como as universidades sugam o dinheiro. A história de que falta dinheiro para a educação é uma balela, é uma falácia. Todo esse material está sendo feito dentro da nossa revista. Então, se você puder assinar, você vai estar nos ajudando bastante. www.revisto.com.br. E essa é a capa. A gente não tem medo de falar a verdade, não vai ter medo de trazer a realidade. Coisas que muitas vezes a gente não pode falar aqui na plataforma, ali dentro a gente pode. Então, se você puder assinar, você vai estar ajudando demais esse projeto. Canuto, olha como eles não estão casados com a realidade. Eu vou ler de novo mais uma vez aqui. Evitar gerar munição para o bolsonarismo e explorar isso nas redes sociais. Buscar canais de diálogo com 2 grupos de eleitores que estão insatisfeitos com seu governo, o agronegócio e o evangélico. Parece a história do Chapeuzinho Vermelho, né? O
Chapeuzinho chega e fala assim, vovó, por que essas orelhas tão grandes? É para te ouvir melhor. O agronegócio vai falar, mas por que vocês me atacam tanto? Por que vocês falam que nós somos fascistas? É para o seu bem, agronegócio. Mas por que você defende o Hamas? Por que vocês defendem tudo aquilo que foi feito contra Israel? É para o seu bem, evangélicos. Não vai colar. Aí começa a reunião, o Lula briga, reclama e diz, sabe o quê? Começa a reunião chamando o Bolsonaro de covardão. Não fala dos problemas. Foi a primeira fala dele aqui na reunião. Bolsonaro é um covardão. Primeira fala dele. Depois tem o seguinte, coletivos LGBT, e a gente sabe a quem os coletivos respondem, de quem os coletivos recebem dinheiro, vão ao STF, ao TSE hoje, para proibir discursos contra crianças trans nas eleições. 19 ONGs, eu acho que a direita não tem nem 19, nem esse número de ONGs. 19 ONGs assinaram o documento enviado ao presidente da Corte, Alexandre de Moraes, no qual criticam parlamentares de direita e pedem para crianças trans não serem discutidas nas eleições municipais. Olha só a gravidade. Outra coisa, o governo Lula tenta minimizar impactos da dengue com dados distorcidos. A dengue está aí, São Paulo acabou de decretar emergência, o bicho está pegando, as pessoas estão sentindo na pele, literalmente, indo para o posto de saúde, e eles fingem que a dengue não acontece. Não vai funcionar, né? O plano de marketing não vai dar em nada, né, Canuto? Assim, esse pessoal, além de mentiroso, além de canalha sem caráter, ainda estão com a cabeça no século passado, no mundo sem internet, onde eles controlavam a mídia fala isso e fica por isso mesmo. As pessoas até estranham, mas tem aquela impressão de que todo mundo pensa assim, isso deve ser a realidade. É assim que esse pessoal faz ciência também, tá? Faz jornalismo e ciência. Tá todo mundo indo para lá, é manada. Então, ali deve ser a verdade, né? E por mais que você desconfiasse de alguma coisa, você não tinha muito como interagir. Você podia falar na família, né, no trabalho, no balcão da padaria, na fila do ônibus, e conversar com as pessoas ali, mas era um universo restrito, né? Hoje a internet permite o intercâmbio de ideias. Eu penso assim, tem alguém aí, vocês lá no Rio de Janeiro, que me encontraram aqui em São Paulo, que pensa assim também, achamos um cara lá no Mato Grosso que pensa igual. Antes da internet isso era impossível. Era só quem controlava a mídia, não tinha feedback, era só a mensagem do emissor para o receptor. A internet não, ela permite interação, permite comentário, permite que você converse um com o outro, monte um grupo, monte sua página no seu canal, e aí as ideias circulam. E aí a verdade vai por si só. Tudo bem, a verdade engatinha, como disse o Lula. Minha mãe falou que político tem que mentir, porque a mentira voa, e a mentira voa e a verdade engatinha. É verdade, nós estamos engatinhando. Só que vai engatinhando e vai desmontando toda a mentira que eles contam. É a história do coelho e da tartaruga. O coelho corre na frente, a tartaruga vai devagarzinho, mas quem ganha no final é a tartaruga. Tá? Ganha da arrogância do coelho, da arrogância petista e do coelho. E a internet vem desmascarando, eles vêm inventando essas narrativas, todas aí, agora quer enganar, acha que vai chegar a enganar todo mundo ali do agronegócio, né, dos evangélicos, vai contar as mentirinhas dele, vai todo mundo cair e então somos felizes. O pessoal fala, não, eu tô vendo a mentira que vocês estão contando. Eu tô vendo essa mentira. Sabe? Não vai conseguir, não vai colar. Mas, assim, são setores, esses dois setores que eles não conseguiram até hoje e não vão conseguir. Agora, na era da internet, não vão mesmo conseguir aparelhar, dominar, como eles dominaram vários outros setores da sociedade. O pessoal está de olho aberto já. Esses dois setores, eles não vão conseguir. O PT chegou a criar um departamento de evangélicos, petistas evangélicos, uma coisa assim, pegaram um militante lá para fingir de pastor, para se passar por pastor, né, para tentar se infiltrar no meio, e assim, não, é aquela coisa, né, é um petista indo pescar no aquário dos outros, chegar no meio evangélico e convencer pessoas a virarem de esquerda, não é um pastor que quer converter petistas ao cristianismo, não, já vê a mesma coisa que esses infiltrados na igreja católica, esses Judas, como Júlio Lancelotti, o Papa Francisco e outros, eles não são católicos que vão na esquerda trazer esquerdistas para o rebanho cristão católico, não, eles são esquerdistas, indo dentro da igreja, cooptar pessoas e levar para o esquerdismo, para o lado do mal, levar para o caminho satânico, é isso que eles fazem. Né? Não vão conseguir fazer, fizeram isso na igreja católica nos anos 60, 70, 80, agora estão tentando fazer nos evangélicos e não vão conseguir. Essa é que é a verdade, tá? Essa é a verdade nua e crua do que está acontecendo aí no Brasil de hoje, Gustavo.
A realidade não casa, a realidade, tudo isso que essa gente defende, não casa com o desejo da população. Me espantou muito, vou contar aqui para vocês o que aconteceu ontem. Ontem a gente recebeu um vídeo, recebeu uma notícia, nós fomos, talvez, acho que a primeira mídia, uma das primeiras mídias, a divulgar esse vídeo. De um caso no Rio Grande do Sul, de uma universidade. Hoje está todo mundo repercutindo isso. Metrópolis hoje fez vídeo, Jovem Pan, inclusive usando o nosso vídeo, tentando tapar nossa logo, recortando o vídeo, etc. e tal. E a gente postou esse vídeo ontem cedo. Está aqui, ó. Universidade, deixa eu ler para vocês. Universidade Federal põe alunos nus para receber calouros. A universidade argumenta que, por causa da mudança de paradigma, é necessário mostrar o contexto da faculdade aos calouros. Olha a maluquice. E a universidade agora já vai ter que se retratar lá. A universidade que teve alunos nus em recepção pode ser investigada. O negócio ferveu. E nós postamos esse vídeo ontem no Instagram do Aliados. O Aliados é um site de notícias, a gente postou esse vídeo no Instagram do Aliados. Eu vou botar o vídeo aqui na tela para vocês verem. A quantidade de pessoas que compartilharam esse vídeo, o negócio bombou. Ou seja, as pessoas não aceitam mais. E o número de visualizações está quase igual ao número de comentários. Isso mostra como as pessoas não aceitam mais essa sacanagem. As pessoas não querem mais saber disso. E é tudo isso que esse governo defende. E na eleição municipal, que sempre foi o palco, né, André? A eleição municipal sempre foi o palco onde a esquerda deitou e rolou e as pessoas não ligavam para a pauta ideológica. Com as eleições no ano passado do Conselho Tutelar e o trabalho desse ano, as eleições municipais vai fazer com que a esquerda derreta dos municípios. Derreta efetivamente. E o governo já sabe disso. Está aqui nos grandes jornais. Ministros vão pedir votos para partidos que são oposição do governo Lula. Eles sabem que a eleição municipal esse ano vai tomar um paradigma completamente diferente do que a gente sempre teve. Sexta-feira, eu acho que foi o maior retrato disso. É engraçado que o presidente Bolsonaro fez sua carreira política toda aqui no Rio de Janeiro. E durante o próprio governo, nós vimos muito pouco o presidente Bolsonaro no estado do Rio. Ele ia à AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. Todo ano ele ia à AMAN. Ele vinha à capital. Mas nós não temos o Bolsonaro, durante seus 4 anos de governo, rodando o estado do Rio. E dessa vez ele fez isso. Na sexta-feira, o que a gente viu foi impressionante. As pessoas que são fora do Rio têm pouca noção disso. Maricá é um reduto da esquerda. Maricá é a cidade laboratório da esquerda. Maricá é a cidade onde o PT governa com mãos de ferro. Dão tudo de graça, pracinhas, bandeiras gigantescas, tudo pintado de vermelho, tá, pessoal? Poste é pintado de vermelho, ponto do ônibus é pintado de vermelho, mas tudo lá é de graça, é programa social com vale para as pessoas ganharem a bolsa, né? Como se fosse o Bolsa Família municipal. Tem vale para a pessoa comprar ração para os seus animais, assim, tudo é de graça. E o que a gente viu em Maricá sexta-feira foi a cidade completamente lotada, tomada pelo presidente Bolsonaro. É bom lembrar que, apesar de elegerem lá prefeitos de esquerda, Maricá deu 54% dos seus votos ao presidente Bolsonaro. Em sequência, foi para Saquarema. E aí parou em Bacaxá, que é o distrito comercial de Saquarema. É um vídeo que o Thiago Galhaço botou no Instagram. O presidente Bolsonaro, num posto de Ipiranga, resolveu sair do posto. Sair do carro no posto. Tudo lotado, não foi programado. Tudo lotado, não dava para andar. E assim foi em Araruama, assim foi em Iguaba, assim foi em Cabo Frio, assim foi em Búzios. Eles estão desesperados com isso. E a pauta da reunião de hoje, do presidente, é mudar a rede social, é se aproximar dos evangélicos, é se aproximar do agronegócio. Só que eles defendem isso aqui, André. Está aqui, ó. Eu vou dar um F5 na imagem para as pessoas verem, entenderem o que está acontecendo. Olha o que eles defendem. Vou dar um reload aqui para vocês verem. Olha o que essa gente defende. Olha o que essa gente maldita defende. Bora. Tá lá, ó. Universidade Federal coloca alunos nus para receber calouros. Todo mundo sentado, batendo um papo peladão e conversando. Como é que pode isso, André? Como é que vai dar certo essa tática desse governo e essa realidade que as pessoas estão percebendo? Aumento da violência, aumento da sacanagem nas universidades, aumento da sacanagem nos colégios públicos, o preço no supermercado disparando. A reunião de hoje vai muito além, né? Bateu o desespero dessa gente. Como é que ele vai fazer? Já vou dizer o que ele vai fazer. Tá? Vou dizer agora nas palavras dele, que eu estou imaginando. Olha só, vou fazer 100 institutos federais, não é isso? Vou pegar 14 bilhões e vou botar em propaganda em alguns institutos e vou sair todo mundo dizendo que os filhos estão entrando na universidade e saindo maravilhosos. É isso que ele vai fazer, vai precisar de mentira. Eu criei 100 institutos federais. Eu sou o homem da educação.
negro, pobre, índio, mulher, esquerda, canhoto, todo mundo agora virou médico e coisa. Vai botar na propaganda. Só que o cidadão de bem, ele está olhando e fala, vem cá, isso não está batendo com a realidade. O que você fala e aquilo que eu vejo não está batendo. Isso não vai dar certo. Porque tem um detalhe, Gustavo Canuto, que a esquerda está desesperada. Qual é o problema no passado? A gente brinca, né? Toda pessoa que é jovem e não é de esquerda não tem coração. Se ele cresce e continua de esquerda, ele não tem cérebro. Por quê? A gente fala aquela brincadeirinha, que os boletos vencem. Então, o cara que é de esquerda, ideólogo, entrou na faculdade, o cara prega a igualdade. Olha, a esquerda defende o pobre, o desassistido, a igualdade e uma sociedade justa para todos. Não ficou lindo? Só que a verdade não se impõe. Eles querem falar o seguinte, para que eu tenha isso, eu preciso de um Estado opressor. Porque o ser humano ele é diferente por natureza, cada um tem uma digital. Então, para que todos tenham as mesmas oportunidades, todos sejamos iguais, eu preciso degradar todo mundo, para que todo mundo vire um cubano lá em Cuba. Não tem nada, não tem nem internet. Aí realmente todo mundo é igual. Está todo mundo na M. Agora, se o cara quiser riqueza, ele tem que batalhar sozinho diante das suas dificuldades. Só que quando ele é novo, esse discurso é bacana. Porque, novinho, se não deu certo na sua vida, é porque você é um oprimido, teu pai te oprime, tua cor te oprime, sua condição econômica te oprime, a mulher te oprime, o homem, todo mundo te oprime. Então você não é culpado pelos seus erros. Ponto. Aí o cara cresce. Tem casa, família, filho, boleto, fala, olha só, essa babaquice de todo mundo é igual, tá fora. Eu preciso acordar mais cedo e batalhar. Para quê? Para no futuro eu poder descansar em paz. Vou trabalhar 48 horas por dia, quando eu fizer 60 anos, poder ter paz. Porque dependendo desse império, eu estou ferrado. Só que agora tem um problema. Essa juventude que estava entrando pensando em Marx, Engels, Lenin, viu que, na verdade, ele pode ganhar dinheiro para caramba com as suas startups. Ele vai fazer um pequeno negócio dele. Ele vai ser youtuber na internet e vai dar uma banana para o Estado. Eu vou ficar rico, eu vou comprar meu carrinho. E digo mais, se for classe média, eu faço um vídeo, consigo um dinheirinho, compro um carrinho e vou para o Uber trabalhar 15 horas por dia. O problema é meu. Eu vou trabalhar porque eu quero, para poder me aposentar com 35 anos de idade. Ele sentiu que o Estado é opressor. É ele que te rouba. Pô, eu estou com meu carrinho aqui fazendo Uber. Ele quer 27,5% para me pagar daqui a 30 anos um salário mínimo e meio? Mando. Aí ele vai. Não estou dizendo que ele vai para o Bolsonaro, não. Estou dizendo que ele passa a repelir a esquerda. Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Pode ser Bolsonaro. Aí vê o pai dele. Filho, papai defende, sabe o quê? Religiosidade, família, liberdade econômica. Eu sou teu pai, filho. E aquele professor da faculdade maldito, ele ali tá pelado dando aula, papai. Então vem para cá. Parece aquele professor que anda pelado, não é besteira, não. Tá aparecendo, papai. Aí o Thomas Sowell diz e fala, só para concluir, Gustavo, você sabe por que a audiência que tem poucos engenheiros de esquerda? Você sabe por quê? Não estou dizendo que tem poucos. Melhor, vou repetir a frase. Você sabe por que essa ideologização nas faculdades pega muito menos medicina e engenharia e muito mais direito, filosofia e ciências sociais? Sabe por quê? Porque se eu ensinar um engenheiro com ideologia maldita, no primeiro prédio que ele fizer, o prédio desaba. Está entendendo? Se ele for um médico ideologizado com ideias de igualdade, quando ele operar um paciente, ele morre e ele perde o CRM dele. Mas com um advogado, não. O advogado ele pode defender teses contra a criminalidade, contra a sociedade diferente. Se eu estiver falando bobagem, sabe quando é que você vai descobrir? Daqui a 40 anos, eu já morri, todo mundo já morreu, o crime já pegou. Entendeu? Eu sou um filósofo. A filosofia é o seguinte: vamos filosofar, Gustavo Canuto? Vamos pensar na realidade humana. Está andando para isso e a realidade você só descobre em 20 anos. Por isso que a esquerda é muito advogado, muito filósofo, muito ciência social e poucos engenheiros, senão o prédio cai, porra. É dura a realidade, hein? E eu sou advogado, hein? Estou rindo aqui, né, André? Porque contar um bastidor aqui, pessoal.
quinta-feira, né? A gente, depois do trabalho, conversando, e aí defende isso, defende aquilo, e pensa, e tese. O cara está lá. No final das contas, a gente estava falando de um sujeito imaginário, mas o sujeito imaginário está lá. A gente não resolveu nem a minha tese, nem a sua tese, nem a tese do terceiro, resolveu problema nenhum da vida do cara. O cara continua. E o malandro continua roubando lá, está roubando lá. Continua lá. E é exatamente isso que acontece. É exatamente, eles ficam defendendo e falando. E olha que curioso, as próprias pesquisas, Canuto, já detectam isso. Nessas pesquisas que estão avaliando, o governo avaliando isso, não sei o quê, que o povo brasileiro está preocupado? Corrupção. Essa questão dos costumes, o povo brasileiro não aceita. E o diálogo do governo, quer falar de pobreza. O povo não está ligando para isso, não. O povo não é esse o problema do Brasil. O maior problema do Brasil, de cara, corrupção, violência, a questão dos costumes. E aí a gente cai no STF, que vem defendendo uma série de coisas que vai contra esse governo. O Lula já está irritado. Falou, os caras estão defendendo pauta aí, essas pautas de costume, e a conta cai no meu colo, o desgaste é meu. O Gilmar Mendes disse que a Lava Jato acabou esse ano, 10 anos do início da Operação Lava Jato. Gilmar Mendes disse que a Operação Lava Jato acabou como algo terrível, como um crime organizado, completamente distante da realidade. Nós entendemos que os processos, que muita coisa aconteceu de errado na Lava Jato, mas a verdade é que a Lava Jato pegou todo mundo que era vagabundo, preso, ladrão, vagabundo, ladrão que tinha que estar preso, safado, e botou na cadeia. Pelo menos boa parte dos políticos nacionais, boa parte dos grandes empresários que posam de gente muito competente, mas só vivia na base da sacanagem, do dinheiro. E o que a gente teve nesse final de semana? Odebrecht voltando à cena do crime, OAS voltando à cena do crime, as empreiteiras todas voltando à cena do crime, e o ministro do Supremo falando, primeiro, duas coisas interessantes. Primeiro, não pode se dizer que teve uma tentativa de golpe no Brasil. Falou lá em Portugal. E a rede social espalhou para todo mundo. Segundo, a Lava Jato terminou como crime organizado, completamente fora da realidade. E o terceiro aspecto, tentaram vir com a história do golpe, a narrativa já derreteu, o pastor Silas Malafaia fez um vídeo, detonou tudo, acabou com tudo. Não está fácil a vida para essa gente não, né, Canuto? Não está fácil e eles não desistem de tentar... Perdão, sem contar o Bolsonaro arrastando multidão, parecia campanha eleitoral, um negócio de maluco. Não está fácil para esse pessoal, né? E por isso que eles estão apelando para o judiciário, estão querendo um apito amigo, estão falando que o apito amigo da última eleição não foi suficiente, eles estão querendo mais do que isso, né? Essa questão, por exemplo, que você citou anteriormente aí, deles não recorrer ao judiciário para não poder falar de criança trans na eleição, sabe? Olha, é o seguinte, numa eleição, a primeira disputa que você faz não é no argumento, quem está certo, quem está errado, qual proposta é melhor, não. É a disputa de pauta, o que vai ser falado na eleição, né? Por exemplo, a esquerda vai querer discutir corrupção, é uma pauta totalmente desfavorável para a esquerda. Eles vão querer discutir um outro assunto qualquer. Pauta de costumes também é totalmente desfavorável para a esquerda, porque o Brasil é conservador, sabe? E se você, na hora de decidir o voto, pensar o seguinte, se aquela pessoa pobre, por exemplo, de Maricá, como você citou, né? Ela puder pensar, peraí, eu sou conservador, quem defende pauta conservadora, quem defende a ideologia de gênero para criança nas escolas. Aí você vai votar no conservador. Agora, se você ficar discutindo quanto que é o valor do Bolsa Família, quanto que é o valor do Auxílio Brasil, vou discutir o seguinte, quem que molesta a baleia? Você é a favor de molestar a baleia? Não, ó quem molestou a baleia ali. Eles querem discutir esse tipo de assunto na eleição. Você quer discutir que pauta de saúde? Eles não vão querer discutir a dengue. Eles seguraram a vacina da dengue 1 ano. Eu não vou nem falar porque é da dengue, né? Mas a palavra eu não posso falar aqui, desculpa, falei, né? Eles seguraram 1 ano isso, né? E hoje tem epidemia de dengue, eles não vão querer discutir dengue. No máximo, eles vão querer resgatar o outro vírus lá, o do fica em casa. Mas a da dengue eles não vão querer discutir, que é uma pauta desfavorável para eles. Então, como eles sabem que não vão segurar, é avassaladora a vontade da população de entrar nessa questão de costumes, eles recorrem para o judiciário para censura. Do mesmo jeito que na eleição passada, o judiciário censurou o presidente Bolsonaro quando falava, por exemplo, que o Lula era amigo de ditador, que o Lula era a favor do aborto. Não pode falar isso. Não pode? Olha o Lula agora, o Ministério da Saúde no governo Lula, editando uma portaria facilitando o aborto. E não podia falar que ele era a favor do aborto.
É esse tipo de coisa que querem fazer agora na eleição para controlar a pauta. Que, no argumento, eles não conseguem. Eles são fracos, eles são intelectualmente fracos, despreparados. Essa que é a verdade na esquerda. Eles são malandros, eles têm a caneta na mão, no executivo, no judiciário, tem a caneta na mão, e com a caneta eles vão falar, não pode debater esse tema, porque se debater eles perdem o tema, eles querem debater qualquer outra futilidade. Injustiça social, e eles são os injustiçados, e eles defendem os injustiçados, né, dividindo o país, é sempre assim, divide, né, entre rico e pobre, entre branco e negro, homem e mulher, gay e hétero, tudo divide, e aí fica do lado do suposto oprimido, né? Ou então, uma coisa como você citou de Maricá, você fala, pô, 54% do resultado declarado, né, da presidência votou no Bolsonaro. Mas por que o prefeito sempre é de esquerda? Né? Será que falta candidato ali na esquerda? A eleição municipal tem um controle maior de quem está votando em quem, na eleição nacional não conseguiram fazer esse controle? Às vezes a população acaba, ou por disputa de pauta, vai olhar o seguinte, quem é que vai liberar teu documento na prefeitura? Não interessa a pauta de costumes. É quem que libera seu documento na prefeitura, ainda que ele seja um progressista a favor de ideologia de gênero, você é conservador, mas esse é seu critério de definição de voto, aí a esquerda acaba ganhando. O centrão também, da velha política, tanto a velha política centrão como a velha política esquerda, acaba ganhando muita coisa. Agora, se for voto de opinião, discutir pauta de costumes ou discutir corrupção, combate à corrupção, tem várias outras que a esquerda perde também, mas nessas duas, principalmente, eles perdem e não querem que se discuta isso na eleição. E aí, para completar, né? Aliás, não querem que se discuta isso e recorre lá ao judiciário. Você imagina o seguinte: você tem um jogo de futebol, né? Você tem um time que é bom no jogo aéreo. Todo jogo é 2 gols de cabeça lá. Aí você vai para o juiz, o árbitro do jogo, assim como eles foram para Alexandre de Moraes, pedir para censurar isso na eleição. O juiz muda a regra do jogo e proíbe jogo aéreo. Não pode ter jogo aéreo, não pode. O outro time é bom no jogo aéreo, é isso que eles querem fazer. Então, amigo, se é bom no jogo aéreo, você melhora a sua defesa. Você vai treinar seu time melhor para jogar, mas como é um bando de perna de pau na esquerda, que vai tomar de goleada, aí vira pro juiz, para Alexandre de Moraes, fala que não pode cabecear pro gol mais, tá? Não pode, tem que ser só bola rasteira. É isso que estão fazendo. E o último, o assunto que eu ia falar aqui, a questão da universidade, desse negócio aí do nudismo na universidade. Interessante, né, Gustavo, que você falou que foi a universidade que se manifestou. Não foi trote, não foi que entraram uma turmazinha de estudantes, pegaram os calouros e foram passar um trote neles. Não é isso, não. É a universidade. Então, não é molecagem de estudante com calouro, com trote, não. Pelo que você falou na notícia, é a universidade, a postura oficial da universidade que deveria ter punição. Não vai ter punição. Não vai ter. Né? O governo está incentivando isso aí. Até porque quando o Lula fala que vai criar mais 100 institutos federais de ensino, é para fazer isso aí. É para fazer isso. Tá? E até pegando o gancho do André, que falou que fica mais na área de humanas, não tem engenheiro, não tem médico de esquerda, agora eles estão indo para a medicina. Porque hoje em dia a medicina passou a interessar politicamente. A questão da dengue e a questão do outro bichinho lá do fica em casa. Agora, a medicina é um fator político, então eles estão querendo aparelhar a medicina, colocar comunistas, assim como nós falamos aqui hoje já, eles querem infiltrar um militante como se fosse pastor evangélico, estão querendo infiltrar militantes agora no mundo da medicina para fazer discurso de militância política. Aliás, já tem gente lá dentro, né, que faça isso, mas agora eles vão olhar com mais cuidado. Para as universidades de medicina, das faculdades de medicina, eles vão fazer um tanto. Para o CFM, eles não davam importância muito para a eleição do Conselho Federal e dos conselhos regionais de medicina, ficavam mais nos conselhos de OAB e de economia, de jornalismo, estão na área de humanas, agora estão indo para medicina e já estão até ensaiando, né? Tem a da matemática inclusiva, já viu essa aí? Acho que foi até, não sei se foi na UERJ ou na FRJ, inventaram isso aí, não pegou, óbvio, um negócio ridículo, virou motivo de piada, de meme, mas estão querendo a matemática social, não, porque a matemática é racista, então vão entrar na matemática social, né? Olha, e vão dizer que isso é ciência. Se você ridicularizar, eles vão te chamar de negacionista. Eu estou me lixando. Pode chamar de negacionista, até porque o maior negacionista da história foi Galileu Galilei. Ele negou que a Terra estava parada e o Sol girando em torno da Terra. Enfrentou a autoridade científica da época dele, né? E aí é um negacionista. E hoje a verdade ela caminha, ela engatinha, né? Como uma tartaruga, e a verdade chegou e provou que quem são os mentirosos da história. Desde lá do século XVII e agora no século XXI a gente vê histórias repetindo. Gustavo. Canuto não é um negacionista, Canuto é um negacionista.
né? Fica bonitinho, igual do jeito que eles gostam de falar. Olha só, você que está nos acompanhando aí, primeiro você continue compartilhando, nos ajude a fazer. E o Luiz Antônio Rabelo botou aqui, ó, Rebelo, perdão, foi ele quem botou primeiro, pelo menos quem eu vi primeiro no chat. Garrafa de azeite no mercado, quase R$47. A Rosemary botou, paguei hoje numa mão R$16,64. A Vânia colocou, paguei na banana R$12,90 o quilo. Você que está nos assistindo, coloque aí os preços absurdos que você tem encontrado. Porque isso que você encontra como absurdo, as pessoas encontram como absurdo também. As pessoas que votaram, que fizeram L, as pessoas que achavam que o Bolsonaro era um grande mal porque ele era feio, bobo e cara de melão, né? As pessoas que ele fala palavrão, ele não sabe se comportar, isso nem é chamar o cara de feio, bobo, cara de melão. Então essas pessoas também estão vivendo essa realidade. Bota no chat aí para a gente colocar aqui e discutir isso daí. E o negócio não tá bom para os caras não, né, André? Primeiro, a gente fala de corrupção. Aí o sujeito vem e reclama da Lava Jato, caçam Deltan, tentam caçar o Sérgio Moro. As pessoas que prenderam os maiores bandidos da nação são caçados, não podem participar. A percepção é que voltou e virou bagunça mesmo. Sérgio Cabral todo dia no Instagram malhando, bonito, namorando, dando volta na lagoa, o amor é lindo, etc e tal. Pô, quem vai no supermercado e tem que pagar aqui, ó, 200 gramas de manteiga a 15 prata, fica revoltado, né? Tem que ficar revoltado. Isso daí é a percepção geral. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes vai e prorroga por mais uma vez, pela 10ª vez, o inquérito das milícias digitais, fake news, inquérito do fim do mundo e por aí vai. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo, vem e diz: o Supremo Tribunal Federal ajudou a acabar com a Lava Jato. Aí vem o PCO, Partido da Causa Operária, aqueles que defenderam o Hamas, que fizeram propaganda do Lula, e diz exatamente o seguinte, vou até abrir aqui para ler, para não me perder, para as pessoas verem. Olha o fogo amigo do PCO. Partido de extrema esquerda diz que os Estados Unidos deram lição de moral no governo brasileiro em negar extradição do jornalista Alan dos Santos. PCO diz que o governo brasileiro passou vexame ao pedir aos norte-americanos e solicitar a extradição do jornalista por crime de opinião. O André Ventura vai lá e bota num tweet, porque o Lula foi no SBT e reclamou, olha o que está acontecendo em Portugal. Aí o André Ventura vai lá e escreve lá no Instagram do presidente, já está com medo de pisar aqui em Portugal, né? O mundo sopra à direita, a realidade bate na cara das pessoas, esbofeteia a cara das pessoas e o negócio está feio. Até o Partido da Causa Operária deu uma de partido conservador opressor. Até o Partido Conservador Opressor. Gostei dessa. É o PCO, é o novo PCO. Não é da Causa Operária, não. Mas olha só, Gustavo e Canuto, eu queria fazer o seguinte. Eu estou desafiando, porque eu vou falar uma coisa que é tão lógica, estou desafiando esse partido maldito, PMT, partido maldito, não é isso? PT maldito. Deputada Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann, os ministros. Tira essa minha ideia da cabeça, por gentileza, que é o seguinte. Dona Maria, a senhora sabe o que é o FGTS? É o teu fundo de garantia, não é isso? É um dinheiro, a senhora trabalha, o seu trabalhador, ele deposita um dinheirinho ali para se DM na sua vida. Se a senhora ficar desempregada, a senhora tem um fundo de garantia, beleza? Então, primeiro ponto, a senhora que está trabalhando não tem a inteligência suficiente para fazer a sua própria previdência. É o Estado que faz. Você está te chamando de debilóide, mas beleza. Vamos aceitar isso. Você recebe o salário, eu pego parte do seu salário e deixo lá para você. Só que o Estado começa a te roubar. Porque ele pega esse negócio, esse dinheirinho, o teu fundo de garantia, e te coloca uma taxa de juros muito abaixo do mercado. Então, ele pega o seu dinheiro, ele investe ganhando 1% e te paga 0,3%. Já te rouba 0,7%. Roubou, beleza. Aí, por que eu estou falando isso? Estou te falando que no governo anterior ele falava o seguinte, olha, já que a senhora está fazendo aniversário, pelo seu aniversário, a senhora pode sacar esse dinheiro para poder ficar um pouquinho melhor, mesmo que não tenha sido desempregada. Sabe o que esse império está falando? Não pode bater saca aniversário, não. Não pega esse dinheiro. Caramba, Deus, o que eu faço no lugar disso? Sabe o que ele faz? Desenrola, Brasil. Sabe o que ele faz? Ele não quer te dar o teu dinheiro do teu fundo de garantia e quer que você pegue dinheiro com os bancos. Banco, amigo, que já comprou precatório. Mas como é que ele faz o desenrola? Vamos tirar seu nome do Serasa. Dona Maria, perdeu a dívida, né? Não, a tua dívida continua
porém o seu nome agora está limpo para você poder sujar novamente. E eu te impeço de pegar o teu dinheiro, vírgula, M, império maldito. Por isso que eu estou falando na chincha. Gleisi Hoffmann e Jandiras Fegales da vida, me contradiga, por favor. Fale que eu estou fazendo fake news. Fala que eu estou dizendo fake news. Fala. Google, vem no fake news agora. Só que eu vou além. Nesse mês de fevereiro e nesse ano agora, foi o maior pedido de seguro-desemprego desde 2015, sendo que Bolsonaro passou por uma pandemia. Mas o pedido de seguro-desemprego é maior agora. O desemprego está explodindo. Google, vem cá ver se é fake news. A inflação do Brasil é a maior desde pré-pandemia, 0,83%. Só em fevereiro a inflação está aumentando. O que mais? Os impostos do governo estão aumentando para todo mundo. Até Uber estão querendo pegar e-commerce, apostas, tudo. ICMS, IPI de combustível, tudo. Aí eu olho para a Petrobras. Quem são as empresas que ganharam a licitação agora na Petrobras? Andrade, Gutierrez, e não foi a Odebrecht, não. Foi a Novo Honor. Quem é a Novo Honor? É a Petrobras. Você está vendo tudo de novo acontecendo. Você está vendo esse furo de garantia, o saque que fazem com o trabalhador, a mentira que eles estão fazendo. O mundo está vendo isso agora. Você está vendo perseguições de opositores políticos, tem gente sendo presa, até vendedor de algodão doce. Parece que agora absolvemos. Somos legais. O cara vendia produto pro pessoal que estava lá. Eu não posso vender para aquele pessoal, não. Virei agora também golpista. O mundo está dizendo o seguinte, olha só, esse presidente é um falastrão. Olha, você em Portugal, você não entra, não. Um vento de direita não é vento de direita, não. É vento de liberdade. Não estou dizendo que a direita é melhor nem pior, não. A direita, ela prega a liberdade do indivíduo. Liberdade econômica, liberdade para fazer a sua família, liberdade de ter a sua religiosidade. E esse governo, ele é contra essas três coisas. Por isso que você tem esse problema com o agronegócio, problema com os evangélicos. Ele fala M e tem que ser amigo deles. Só um evangélico muito louco vai defender esse cara, esse império, depois das barbaridades que ele falou. Quem está pagando preço é ele, eu não estou dizendo nada. Foi ele que falou barbaridade. Foi ele que disse que o Hamas é apenas uma reação à opressão que o Israel faz. Israel é um Estado livre. 20 mil pessoas passam todo dia da faixa de Gaza para Israel para trabalhar, desde que estejam regulamentados. Não. É um presídio a céu aberto. Você é imbecil? Virou um imbecil? Não, mas eles fazem embargos de navios. Não! Israel apenas se protege para que não chegue navio com bombas atômicas, com armas, com mísseis. Só se protege. Qual é a dificuldade de você entender isso? Mas pode passar pelo Egito, o Egito fala, também não quero, não. Tem que me proteger. Qual é a dificuldade da pessoa entender isso? Porque ficam pessoas, e digo mais, as pessoas vão na Paulista, acho que o meu amigo Canuto vai dizer melhor, o cara bota a bandeira do Hamas e defende Hamas como se estivesse defendendo as ideias do povo palestino, a qual eu defendo também. Protejo a ideia do Estado palestino, é óbvio. E Hamas, exterminado, porque é terrorista, só por ser terrorista. Se eles também efetivamente se converterem para algo cristão, algo islâmico, que não seja matar um outro povo, está tudo bem. Então, quer dizer, não dá para entender esse roubo a céu aberto, essa empresas ganhando novamente, depois de tudo que nós passamos, foi uma década de Lava Jato, 7, 8 anos só de operação, 7 anos, se eu não estiver errado, todo mundo vendo dinheiros devolvidos. E agora você vê, não só advogado Dallagnol, mas um cara que foi castrado e a narrativa continua. Sérgio Moro golpista, suspeito, Dallagnol perseguidor, e o nosso presidente, nosso não, de vocês, de alguém aí, inocente, porque ele foi inocentado. Mentira, é mentira atrás de mentira, todo mundo olhando, a mídia complacente, porque recebe dinheiro, e os artistas com a Lei Rouanet dizendo o seguinte, fizemos o L e somos felizes. O amor venceu. Tá sem som, Gustavo. Perdão. É exatamente isso que eles fazem. Deixa eu primeiro, antes de passar para o Canuto aqui, mostrar como vocês são sensacionais. E a gente vence o sistema. A gente pode vencer o sistema. Está aqui, ó. 228.020 inscritos. Começamos a transmissão com menos de 6... O número aqui estava mais ou menos 600 a menos. 600 a menos.
Vejam quantas pessoas não estavam inscritas, tinham perdido a sua inscrição e quantas nos acompanham e puderam nos ajudar. Agora a meta é a gente chegar a 230. Vamos quebrar isso daí. Compartilhe, peça para as pessoas se inscreverem e nos ajudar nisso daí. Canuto, diante dessa loucura toda, dessa confusão toda, as pessoas colocaram aqui os preços, a sacanagem que estão fazendo com o povo brasileiro, a realidade completamente diferente daquilo que eles estão pregando, daquilo que eles estão defendendo. Uma série de pautas serão votadas no Congresso essa semana. No Senado, a questão das drogas, o Congresso não quer, o Senado não quer. Vamos ver se o Rodrigo Pacheco, que fez um discurso muito bom em relação a isso, vai e pauta isso daí. Como eu falei, o Arthur Lira, essa semana, pauta a questão da saidinha. A população vem dando recados daquilo que ela deseja, daquilo que ela busca, daquilo que ela verdadeiramente espera para o seu país. E o governo tenta implementar uma série de coisas completamente diferentes. Além disso, o Supremo Tribunal Federal desgastando o governo. Por mais que o Supremo Tribunal Federal esteja sendo feito, esteja sendo usado por interesses internacionais para implementar uma série de pautas, cai no colo do governo. O presidente da República já percebeu, já reclamou, não aguenta mais isso. O que a gente pode esperar daqui para frente? Vamos lembrar que daqui a pouco a gente tem 1º de maio. Imaginem só se o presidente Bolsonaro convoca uma manifestação para 1º de maio, uma data que nós já buscamos para nós. Nós já resgatamos essa data a nosso favor. Esse governo não se segura, né, Canuto? Ele está se arrastando aí, está ficando até talvez mais tempo do que era previsto. Todo mundo já sabia, né, que não é um governo para durar muito tempo. É muito provável que não chegue ao final dos 4 anos. E você falou do 1º de maio. O 1º de maio realmente é o dia do trabalho, do trabalhador. Tá? A antítese do trabalhador, o contrário do trabalhador, não é o empregador. O empregador é trabalhador também. Se você trabalha, tanto faz, se é empregado ou empregador, se é autônomo, né? Que a antítese todos eles são trabalhadores. E a antítese do trabalhador é o vagabundo, é o que não trabalha. Ou seja, é a esquerda, né? A direita é trabalhadora, seja como empregado, empregador ou autônomo, né? Então, o dia do trabalho é um dia de trabalhadores, aí os trabalhadores começaram a ir para a rua e simplesmente tomaram a pauta. A esquerda, o ato deles não tem meia dúzia, nem com mortadela, eles não conseguem lotar. E já os atos conservadores do 1º de maio, com exceção do ano passado, que estávamos na fase do medo, mas em 2020 para cá, mais ou menos, 2020 ainda era pandemia, né? Mas o ponto mais alto da pandemia, mas 21 e 22, os 1º de maio foram atos gigantescos, todo mundo de verde e amarelo na rua, né? Isso, o dia, aí sim, é o dia do trabalhador num domingo, ou aliás, num feriado também, né? O 1º de maio num feriado, e não durante a semana em horário de expediente atrapalhando o trânsito, como são as manifestações da esquerda, sabe? Como tentaram fazer na Paulista, eles fazem lá, o André falou, em apoio ao Hamas, é como se o Hamas representasse os palestinos, ele não representa, não fala em nome dos palestinos, não tem legitimidade para falar em nome dos palestinos ou de qualquer grupo árabe, porque eles fizeram uma eleição lá em 2005, 2006, depois nunca mais fizeram. Israel é o que mais defende o povo árabe, que mora na Palestina, porque defende um Estado palestino que faça eleições periódicas e que tenha representantes legítimos para falar em seu nome, e não um grupo terrorista que oprime. O Hamas oprime o povo árabe que vive na Palestina, né? Então eles não representam coisa nenhuma. Então você fica falando aí que se discute essa narrativa deles que não cola, de que Israel está contra os palestinos e o Hamas está protegendo, como o Lula falou, é uma guerra de um exército bem equipado contra mulheres e crianças. Você acha que o alvo de Israel é mulher e criança, né? Não é mulher e criança. É um grupo terrorista que oprime o seu próprio povo. Tá? A ajuda humanitária que é mandada lá para a faixa de Gaza não chega no povo palestino, não chega na ponta, porque os terroristas absorvem tudo isso. Essas entidades internacionais que estão mandando ajuda humanitária sabem que vai parar na mão do Hamas, que não vai chegar em quem precisa ali na ponta, mas continuam mandando porque apoiam Hamas, né? E aí, para completar, né, Gustavo, você falou, nós passamos de 228 mil seguidores no canal. Vamos ficar de olho, ver se a semana que vem não volta para 227, né? Vamos ficar de olho nisso aí. Eu espero que não, mas vamos ver o que acontece aí no desenrolar das coisas. André, a gente viu aqui as pessoas colocando o preço das coisas, né, para todos nós. Não tem nada com menos de R$10. É a primeira coisa que eu queria dizer. Os preços absurdos. Vocês estão no chat, continuem colocando os preços absurdos que vocês estão encontrando, né? E nessa tentativa de colocar uma realidade paralela para o povo brasileiro vai encontrando a realidade que os argentinos encontraram no passado.
E hoje os argentinos celebram um governo que é de direita, um governo que não flerta, muito pelo contrário, enfrenta de frente o comunismo, o esquerdismo, o Foro de São Paulo, e vai colhendo os frutos disso. Pelo segundo mês seguido, depois de anos e anos e anos, a Argentina tem superávit. O governo Milei fez o óbvio, né? Você está gastando demais, tranca. 700 pessoas aqui na Casa Rosada. Quem não vier aqui pegar seu emprego, trabalhar, está demitido. Vai sobrando dinheiro, vai botando para fora todos aqueles que viviam do Estado, mamando no Estado. E a realidade é essa. E o Lula parece ainda querer agradar a sua tropa, ou deve ainda favores àqueles que estavam no Supremo. Aí ele vai e indica a ministra Rosa Weber para o Tribunal do Mercosul, para trabalhar no Mercosul. O povo lidando com a realidade. A Argentina colhendo os frutos e o Brasil fazendo aquilo que os governos de esquerda fizeram na Argentina. Se a gente não se mexer, o destino é cruel, né? Tá lá, tem lá para a gente assistir o que aconteceu, né? A gente chama isso de teoria das portas giratórias, sabe, seu José? Porta giratória. Entra um, sai outro, aí entra o outro, vai lá, como é que é? Ciranda, cirandinha, vamos todos. É isso, entendeu? Assim, não estou dizendo que as pessoas não tenham capacidades para isso. Quem sou eu para falar isso? Mas eu estou vendo uma porta giratória. Entra o ministro Supremo, o outro vai para o ministro da Justiça, o outro vai para o Mercosul, o outro vai para o Banco dos BRICS, o outro vai para lá, o outro vai deputado, o outro vai lá, fica para lá. Quem eu não gosto vai saindo. Eu pego o TSE, ou os tribunais eleitorais, caça um, inelegível, sai você para lá. Eu estou vendo isso. Eu só estou vendo, eu sou um cidadão de bem. Eu tenho os meus defeitos, os meus erros, mas eu estou de bem, eu quero um país melhor. Eu estou vendo a porta giratória. Eu estou vendo pessoas com a mínima dignidade intelectual falam assim, olha só, a Argentina, do jeito que ela está, ela vai demorar um ano e meio, 2, para desfazer a cagada de décadas de peronismo e kirchnerismo. Eu preciso de um tempo para desfazer a cagada. Eu vou me recuperando aos poucos. E tem uma outra teoria que é bacana, dona Maria e seu José, point of no return, que é o ponto de não retorno. Se eu tiver uma sociedade onde 60% depende de dinheiro público, como é que eu retorno? Está entendendo? Se eu tenho muito político, muito funcionário público, eu, por exemplo, defendo uma tese interessante, que o reajuste dos funcionários públicos deveriam estar atrelados ao crescimento do PIB. Se eu pago salário de funcionário público com verba pública, o PIB tem que crescer, pelo menos no Estado. Não é reajuste de inflação, não é taxa Selic, não é nada. O PIB cresceu? Sim. Então aumenta o salário dele. Eu estou pagando com ele. É que nem se houver um funcionário aqui na minha casa. Eu tenho uma renda, pago para você isso. Se minha renda aumentar, eu posso te pagar. É o lucro. Google paga R$10. Google virou grande empresa, paga 10 milhões. Qual é o problema? Tem que ter a fonte. Por isso que, às vezes, gera esse déficit. O que aconteceu com o Milei? Vocês lembram disso? O Milei estava 2 semanas. Os sindicatos fizeram greve geral. Você está me dizendo que é com relação à postura? É claro que não. O cara não quer perder a boca. Não quer perder boca. Por que todo mundo é contra a privatização dos Correios? Eu afirmo isso. As pessoas estão contra a privatização dos Correios. Por quê? Porque tem um botão de boca lá. Mas não é que ele vai perder a boca. É que ele vai precisar trabalhar e mostrar resultados. Só isso. Está entendendo? Por que muita gente votou? Eu conheci pessoas falando, André, vou votar no imperador para ter do jeito que está. Porque o Bolsonaro tirou a nossa verba, tirou aquilo, não fez concurso público. Blá, blá, blá. Tem gente que fala isso abertamente. Não tem problema. Mas eu só preciso reconhecer isso. Entendeu? Mas, André, você é o quê? Eu contra o quê? Eu não sou contra nem a favor de nada. A nossa audiência sabe a minha opinião. Mas esse é o fato. Está entendendo? Que Milei, o que Milei fez? Ele fez uma coisa que o Gustavo falou. Coisa mais simples do mundo. Por favor. Ó, me desculpe, hein? Virei fascista genocida. Quem trabalha na Casa Rosada, que vem aqui para se recadastrar. Só estou pedindo isso. Então, não precisa nem trabalhar muito, não. É só vir. Parece que de 3 mil vieram só 700. Quer dizer, eram 2 mil. Eu posso estar errando o número. Desculpa, audiência. Mas é uma coisa assim, quase 80%. Nem existia. E boca. Mas isso, quando vai de todos os lados, a gente sabe, a gente não pode falar aqui agora, que tem coisas que vão aparecer ainda. Se você cavucar na educação, a audiência vai por mim.
salários de 90 mil, 150 mil, repasse de 2 milhões, aumenta para 12 milhões, aditivo de... Eu estou vendo isso. Saúde do Rio de Janeiro é 10 milhões, 50, 30, como se estivesse falando 30 balas juquinhas. Descentralização orçamentária de 47 milhões para a OS tal e aumenta de 47 para 98. Eu estou falando de 50 milhões como se fosse 50 balas juquinhas. Impossível um país crescer assim, porque isso deve ser no Brasil inteiro, que está em Plutão. Não tem jeito. O país não cresce. Aí você acha que esse imperador, com meia dúzia de besteira, olha lá, manteiga aumentou pelo aquecimento global, mudança climática. Bichão, eu não sou débil mental, não. A tua mentira, você não vai conseguir mentir para todo mundo o tempo todo. Tem uma coisa legal que o próprio governo fala, foi a Folha, né? Folha ou Estadão, não sei. Não há propaganda que consiga vender um produto tão ruim que é esse governo atual, não, esse império da mentira. É isso aí. Não tem marketing que consiga vender esse troço ruim. E aí, Canuto, olha, essa daqui é das Arábias, como gosta de dizer aqui um jornalista aqui do Rio. Essa daqui é das Arábias. Presta atenção. Olha que coisa de maluco, como é que a gente vive a era da fraude, como é que as pessoas perderam completamente o senso de realidade. A Reuters, acho que é a maior agência do mundo de notícias, usa imagens de sósia do Bolsonaro em reportagem crítica ao ex-presidente. E até o momento, a agência de notícias não falou nada. Pegaram o sósia, botaram o sósia, filmaram o sósia andando na rua, não sei o quê, como se fosse presidente, mandando isso para o mundo. Olha o desespero dessa gente, olha a canalice dessa gente, olha como essa gente é cretina. E é por isso, eu vou aproveitar aqui até para fazer um apelo para as pessoas, e é por isso que a gente está pedindo esse apoio de vocês. Eu estou pedindo esse apoio de vocês, eu revisto. R$ 9,99 por mês. Você vai ajudar, a gente tem uma imprensa, a gente tem uma mídia. A gente hoje tem a Revista Oeste que faz um trabalho belíssimo, muito bom, mas temos tão somente a Revista Oeste. A gente tem até algumas outras revistas, mas de padrão, de qualidade, com reportagens, com muita coisa, a gente só tem a Revista Oeste. A gente precisa enfrentar essa gente. A gente precisa encarar essa turma. Eu peço a você, revista.com.br, quem puder fazer assinatura, a gente sabe que é muito difícil. Existe uma série de canais de direita que pedem ajuda. A gente sabe que as pessoas ajudam. Não são todos que podem tirar 100, 200, 300 reais do seu orçamento para apoiar a mídia de direita. Mas quem pode, dê essa ajuda a gente. Nos ajude. Nós precisamos desmascarar esse pessoal. Nós precisamos ter mais gente falando a verdade, enfrentando isso tudo que a gente... Uma agência de notícia, a agência mais tradicional do mundo, que vende imagem para o mundo inteiro, vende notícia para o mundo inteiro, pega um sósia do Bolsonaro, Canuto, e faz reportagem com o sósia do Bolsonaro, como se fosse o Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro. É o cúmulo, é o fim da picada. E você não pode colocar no ar, né, Gustavo? Tem direito autoral, tudo. E tem direito autoral. A gente, para usar numa série, essas imagens que vocês veem, bonitas, fotos, para a gente poder usar, a gente tem que pagar. Se a gente não pagar, a Reuters chega aqui no nosso e-mail. Você está usando uma notificação, você está usando não sei o quê, e você é obrigado a tirar do ar. Senão você paga multa, entra em processo. Os caras estão pagando, o mundo inteiro está pagando para usar a foto do sósia do Bolsonaro. Engraçado, né? Que só falta colocar embaixo. Aliás, quero ver a tal das agências de checagem. Checamos. É falsa a foto da Reuters, não é o presidente Bolsonaro. Eu duvido que essas agências de checagem, de Estadão, de Folha, não sei o que lá, ele checa ele mesmo, né? Não é agência de checagem, parece um ombudsman. Né? Porque são eles mesmos, checando eles mesmos, checamos, está errado. Quero ver se a Reuters vai pedir desculpa pelo erro. Pede desculpa, erramos. Quero ver se vai ter agência de checagem em cima. Mas não, a imprensa, estão desacreditando a imprensa. O problema não é colocar o sósia. O sujeito sósia, aqui está falando aquele sósia de tipo de Putin, que tem sósia, Saddam Hussein tinha sósia, sabe? Aquela coisa de ditador, que pega um sujeito parecido com ele, faz uma plástica no cara, educa ali para ele se comportar como ele, imitar, e vai imitar o ditador. Não é isso não, é sósia alguém parecido com ele que faz imitação do Bolsonaro. Nesse sentido. Pega o sósia, dá a notícia, dessa um erro jornalista, eu não sei, quer dizer, não sei se foi erro, se foi proposital, sei lá, mas dá um negócio desse, não corrige o erro, não corrige, nenhuma agência de checagem até agora, que a gente saiba, pegou isso aí, e aí você chega assim, o problema é a internet, o problema não é colocar a notícia com sósia, a internet está desacreditando a velha imprensa. Viu o seu ministro Barroso defender a ideia aí de que o governo tem que financiar mesmo a velha imprensa,
Não, porque, segundo o que saiu na imprensa, segundo a pesquisa do Datafolha aqui, do Datafolha, segundo a pesquisa, não sei do que, desse tipo de gente aí. É a verdade jornalística e a verdade científica, né? Que é incontestável. Você não pode chegar e desmascarar. Aí você está desacreditando, você está negando a ciência e desacreditando a imprensa. A gente ou eles mesmos que se autodesacreditam. Lembrando que no mundo pré-internet, as pessoas comuns não tinham voz para falar. Então, se tivesse uma notícia dessa, e tinha muita notícia desse nível, muita mentira desse nível, daí para pior, e não tinha como desmascarar. Hoje, o nosso canal vai derrubar nosso canal porque nós estamos falando isso. Tem outros canais falando. As pessoas vão nos seus perfis privados falar isso aí, esparramar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e todo mundo vai ver. Não adianta, derruba um canal de direita, surge mais 10. E se não surgir, as pessoas nos seus perfis privados ocupam esse espaço. Não adianta, gente. Assim, é brincadeira o que esses caras fazem e vem reclamar. Não, a internet tem muita fake news. Por exemplo, a Reuters tem um site, certo? Deve ter perfil nas redes sociais. Isso é a internet fazendo fake news. É a Reuters, é o perfil da Reuters, o site da Reuters na internet fazendo fake news. E é uma agência respeitada, é um jornalismo profissional, e não esses blogueiros, esses youtubers, esses influenciadores digitais que ficam espalhando, que não checam as informações que vão passar. Ora, quem não checa é a própria Reuters. Nós checamos, inclusive, a Reuters, só que a gente não faz aquela firula toda, com aquele rolando lero. Checamos. É falsa a informação. Não, a gente fala mesmo escancarado mesmo. É mentira mesmo, tira sarro. É assim que faz com essa gente. Não tem que respeitar, não. Tem que expor, tirar a máscara deles e mostrar quanto eles são ridículos, quanto são mau caráter esses caras da velha mídia, incluindo Reuters e outras agências aí de notícias e tal. Mentirosos, sem caráter. E aí agora uma dessa aí, quer falar do Bolsonaro, mal dele, não tem notícia, pega o sósia. O sósia dele. Não, assim, sabe o que isso me lembra? Aquele, um programa humorístico, né? O Pânico na TV fazia isso, não? Pegava um sósia e começava a falar que ele era verdadeiro ali, ó, é a pessoa tal, fazendo piada. É nível Pânico na TV que esses caras do jornalismo sério, né, atuam. É brincadeira, né, Gustavo? E a direita, infelizmente, a direita não tem dinheiro, né, não tem força para fazer essas coisas. É um sonho. O nome revista é para, no futuro, quem sabe, a gente até poder fazer um trabalho de checagem mesmo, de revisar tudo, de rever tudo que é colocado. Porque, infelizmente, eles mentem na cara de pau, eles fazem o que querem. E assim, ele virou zona. O mundo virou zona. Eleição na Rússia. O Putin ganhou com 88% dos votos. Putin é muito querido. A gente sabe que a União Soviética a Rússia, está numa guerra. É natural que o povo se une em relação ao líder e tal. 88% dos votos. A gente fala assim, o cara é muito querido. Tem vídeo rodando aí nas redes sociais. As pessoas estão dentro da cabine de votação, entra um militar e vai lá e verifica o que o cara está votando. Vai lá e olha para ver o que o cara está votando. É essa a democracia dessa gente. É isso que o mundo está vivendo hoje. Fazem o que querem. Está aqui, ó. Nossa seguidora colocou aqui, André, para você. Bom dia a todos. Professor André, o ministro criou um órgão no TSE e é ilegal. TSE não tem função de criar qualquer órgão. E o órgão já disse, está lá um burocrata, um esquerdão, falando o seguinte, vou tirar do ar. O site que falar, eu vou tirar do ar. Está fazendo isso na maior cara de pau. E o Sérgio pegou muito bem, o Sérgio, que todo dia está aqui conosco. Se o presidente Bolsonaro não deu golpe, como disse o Druga lá, então quer dizer que não teve golpe. Se não teve golpe, não teve crime. Ato falho? André, contigo. Olha só, falando de maneira muito clara, tá? Assim, falar que Bolsonaro tentou dar golpe, o crime, golpe de Estado, cara, é só ler o que está definido lá, entendeu? Tentar depor mediante violência ou grave ameaça. Entendeu? Então, ele, em hipótese alguma, na minha forma de ver, juridicamente falando, cometeu esse crime. É uma piada isso. Tá? Piada não. Mas é uma tentativa de uma construção para isso. Então, por exemplo, ele, minuta golpista, ele conversou... André, um minuto que você falou, uma tentativa de criar, né, uma narrativa, né? E aí a gente lembra daquelas palavras do Lula. O Bolsonaro nunca mais vai voltar ao poder. Cabe a nós criar a narrativa correta. São as palavras do atual presidente lá atrás. É só pegar o vídeo. Então, é só ligar, né? É só ligar uma coisa a outra. Você está falando o que ele falou. Você está repetindo o que ele falou. Você não está botando palavra na boca de ninguém. Ele falou isso. Ponto final. Aí você vê Elisiane Gama, senadora, que tem o meu respeito. Quer dizer, já entenderam? Fala o seguinte, que ele é autor moral do 8 de janeiro. Mas por que ela fez? Agora eu percebo isso.
Por que ela falou que Bolsonaro é autor moral do 8 de janeiro? Porque lá teve violência e grave ameaça. Então, a violência ou grave ameaça veio dali, entendeu? E não de ter falado com os generais sobre a minuta golpista. Aquilo é tentar depor. Então, ele tenta depor com a minuta golpista para utilizar o estado de sítio para retirar todo mundo, sei lá, eu não sei, dos poderes. Tem que estar na minuta que tem que prender o Pacheco e o Lira. Tem que estar lá escrito. Tem que estar escrito que vai prender o Alexandre de Moraes e fechar o Supremo. Senão não é golpe. Senão é o quê? Estado de sítio está na Constituição. Então, eu só quero essas explicações minimamente jurídicas. Minimamente. Não. Bolsonaro é golpista e é isso mesmo. E ele foi o mentor do 8 de janeiro. Me prove isso, tudo bem. Me desdiga. Eu não consigo ver isso. Não consigo ver vínculo, vou falar bonito, nexo de causalidade entre o que ele fez e o resultado. Não estou vendo isso. Não vi tentar depor, porque antes não podia fazer. Eu não posso tentar depor antes do cara entrar no cargo. Não faz sentido. Domingo não tinha ninguém trabalhando. Não faz sentido. Quem quebrou responde pela quebra. Mas dar golpe não está fazendo sentido. Entendeu? Então, esse é um ponto que me entristece muito, essa narrativa. Agora, tem que degradar a imagem de Bolsonaro. Aí o cara vai na rua, é uma multidão seguindo o cara. Gente, a gente falou no começo aqui, Maricá é reduto de esquerda. Realmente, Canuto falou certo. Maricá tem políticos que lá governam de esquerda. Mas por isso que eu estou falando que governo e sociedade estão dissociados. Está entendendo? Quando você olha esse império da mentira, você vê aquilo que eu sempre falei. Quando o Bolsonaro vai se apresentar virtualmente, 2, 3, 4 milhões, 800 mil pessoas ao vivo, né, nesses podcasts. O outro lá é só meme de riso. Quando um vai ao vivo, é xingado de ladrão e dá 36 pessoas. Vai na inauguração de um carro, os trabalhadores batendo palma e tirando foto só deles andando. E o Bolsonaro, que está inelegível, que mata baleia, que roubou joia, tem uma multidão atrás do cara. Então, existe uma discordância completa. Aí você vê as Miriams Leitões da vida. Olha, eu cito a Miriam Leitão claramente, porque eu estou falando aquilo que ela fala. Tá? Que a inflação é ruim, aumentou, mas reduziu. A inflação aumentou, porém reduziu, porque é bom para você. Os casos de dengue aumentaram, mas aumentou sem ter aumentado tanto. Fica uma coisa meio ridícula. Entendeu? Mas eu entendo o seu trabalho. Desde que você fale, senhora Miriam Leitão, que a senhora tem uma função de proteção da imagem do governo como viés econômico. Não tem problema. E digo, Marcos, está fazendo um bom trabalho. Estou aqui para defender o governo. Não tem problema nenhum. Maravilha? Desde que você fale, estou aqui para passar pano, dar uma maquiada na desgraça econômica. Eu vi ela falando, ninguém me contou. Lamentavelmente, eu estava na academia de bicicleta e o diabo da televisão era na Globo, na minha cara. Então, eu estou ouvindo o fone e está a legendinha ali. Eu não aguentei. Ela falou o seguinte, que o arcabouço fiscal é um instrumento que tem que ser feito para incluir o pobre no orçamento. Ela falou isso. Então, eu estou lhe criticando, senhora Miriam Leitão, porque eu li o arcabouço fiscal. E não tinha nada de inclusão no pobre no orçamento. Nada. De onde que a senhora tirou? Então, eu te pergunto agora, senhora Miriam Leitão, por favor, me contradiga. De onde que a senhora tirou, lá na época, do arcabouço fiscal, que era para incluir o pobre no orçamento? Ou se não era uma concentração de carga tributária para a União, criação de um conselho para ele poder influenciar as prefeituras. Me contradiga, por favor. Não estou te criticando. Estou dizendo que a senhora está errada, porque eu li e não sou pago nem para defender, nem para acusar. Aqui eu falo aquilo que me parece o correto, sem ofender ninguém. E aí, Canuto, quando a gente fala disso tudo, né? Quando a gente mostra isso tudo, quando a gente coloca isso tudo, a gente leva para as pessoas uma realidade que muita gente não quer ouvir e não quer ver. E muitas pessoas que nos cercam, que estão ao nosso lado, não acreditam verdadeiramente nisso, não vivem verdadeiramente isso. E de coisas muito complexas, como a gente está falando aqui, do governo, do aparelhamento do Estado, da tentativa de impor uma nova cultura, de coisas tão complexas a coisas muito simples. Vou dar um exemplo de coisa muito simples quando a gente fala aqui. Está aqui, ó, resultado da nossa enquete. A plataforma já te atrapalhou em relação ao nosso canal? Sim, 56%, não 43%.
Quando a gente vê o Lula falando que precisa dialogar com os evangélicos, que precisa dialogar com o agro, é óbvio que ele não quer pegar e converter todo o agro para ele. Ele não quer pegar todos os evangélicos e converter para ele. Ele precisa de um número assim, 30%, 40%, 20%, porque ele esvazia o outro lado e soma para o lado dele. E aí faz essa confusão de parecer que o paraíso é dividido ao meio. Aqui, quando o YouTube nos atrapalha, ele não nos atrapalha com 100%. Pessoas aqui que responderam 43% foram pessoas que nunca sofreram absolutamente nada em relação à plataforma. Mas isso não quer dizer que não aconteça. Basta uma parcela, basta uma fatia para criar a confusão e estabelecer tudo aquilo que eles estabelecem. Eu acho que isso daqui é o melhor retrato, né? É o melhor retrato do que acontece no mundo e no Brasil, o que aconteceu no Brasil no ano passado, no ano retrasado, o que acontece no Brasil nos dias de hoje. Você não precisa de uma totalidade, você precisa apenas de alguns. E tendo esses alguns, você consegue criar uma confusão sem fim para as pessoas perderem a referência. E aí, as pessoas não conseguem acreditar naquilo que elas veem, mas naquilo que elas escutam. O Groucho Marx, que é o comediante, falava isso. Você vai acreditar naquilo que seus olhos veem ou naquilo que nós estamos lhe dizendo? O Lula, em Lajeado, não tinha ninguém do lado dele. Pouquíssimas pessoas recebendo lá a mortadela para poder estar atrás. O Bolsonaro, onde vai, uma multidão sem fim. A gente fala, eu costumo falar sobre uma fraude, né? Nós estamos vivendo uma fraude gigantesca. Vem um ministro do Supremo e fala que a Lava Jato era uma organização criminosa. Vejam só o absurdo disso. Vejam só o absurdo disso. As pessoas recebiam dinheiro, o próprio ministro Fux falou, aquele dinheiro que estava no apartamento do Gedel Vieira Lima era fruto de corrupção, aquele dinheiro era de verdade. Mas as pessoas se permitem, se deixam emprenhar pelos ouvidos, essa expressão, e permitir que essa fraude gigantesca que nós vivemos hoje faça parte das nossas vidas, né? E que levam a essa realidade tão triste que nós trouxemos aqui. O preço de arroz é R$50, o preço de azeite é R$50, o preço de uma mão R$17, uma cartela de ovo R$20 e tantos. As pessoas precisam despertar e acordar, né, Canuto? Gustavo. Bom, precisa despertar, acordar. Eu me solidarizo ao André, né, coitado, foi submetido a uma tortura, né, fazendo a bicicleta lá, deram a Globo na frente dele, lá, Globo de Jornal, tendo que eu vi Miriam Leitão, né, me solidarizo com a tortura que a gente vive hoje em dia no Brasil, né? E aí você vê que os caras, a mentira, o argumento, é o que você falou, ele não precisa pegar o agro inteiro, não precisa nem converter o agro ao esquerdismo, ele quer o apoio político, e aí ele vai oferecer tudo, o que for, ele vai falar o que for necessário, né? E esses caras, assim, não existe uma lógica, uma coerência no discurso revolucionário socialista, não. A única coerência deles, a única constante é a busca pelo poder. Eles vão falar o que precisar falar, às vezes vão falar coisa contraditória, fala aqui, defende uma coisa e o contrário daquilo, como dizia o professor Olavo, defende ao mesmo tempo uma coisa e o contrário daquilo, e às vezes não é nem sucessivo, é simultâneo. Não é que ele vai mudando o discurso, às vezes ele defende uma coisa num país e o contrário daquilo no outro, né? Como lá no Oriente Médio, eles apoiam toda a cultura islâmica de opressão da mulher, de contra o homossexual, e no Ocidente eles defendem o sex libre, defendem ideologia de gênero. A Rússia é proibido parada gay, ele não tem problema, né? O Putin dá. Agora aqui eles defendem o contrário daquilo. Agora você vê o Lula aí falando, quando ele quis atacar o Bolsonaro por ser covarde, ele é um covardão, não deu golpe porque é um covardão. Veja bem, tem uma tecnicidade nisso, jurídica, que é o seguinte, o Bolsonaro ele não está sendo acusado de golpe, ele está sendo acusado de tentativa de golpe. Tentativa. O Lula, com essa fala, ele absolveu o Bolsonaro, não só do golpe, obviamente que não tentou dar golpe, até da tentativa. Porque se ele é covarde, ele não tentou. Ele não deu golpe porque ele é covarde. Então, é a mesma coisa, o cara carregou o revólver, mas ele não deu tiro para tentar matar porque ele é um covarde. Então não houve nem tentativa de homicídio. Então, Canuto, eu vou ler a frase inteira para você defender a sua tese aí e mostrar como você tem verdade. Hoje temos certeza de que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas porque o presidente era um covardão, não teve coragem de executar aquilo que planejou e ficou em casa chorando. Olha só. Você pode, o André, que é professor de direito penal, você eu planejei o homicídio. Você planejou, não é crime. Se ele planejou, né? Então, assim, olha, ele fala, não teve golpe porque não quiseram. Se não quiseram, então não teve nem a tentativa. Oi, André?
Desculpa, Lula, isso é uma frase de uma besta quadrada. É praticamente uma declaração de absolvição. Desculpa aí te interromper. Não, mas mas é que eu falei, ele absolveu o Bolsonaro. Se ele é covarde e não tentou, porque é covarde, então não teve tentativa. Então, se não teve tentativa, não está acusando do quê? Não tem do que acusar, sequer da tentativa. Então, assim, a acusação não tem pé nem cabeça, o que querem é perseguir o Bolsonaro, é tentativa de golpe que não foi tentado, porque ele é supostamente um covardão, então não teve tentativa, é molestar baleia, é leite condensado, é tudo e nada cola nele. É impressionante o descaramento desse pessoal, né? E agora tem o sósia. Agora tem o sósia para a imprensa filmar e mentir, falar que o Bolsonaro fez isso, fez aquilo outro. Eles usam o sósia. Olha, a imprensa, eu vou te falar. E nisso tudo, né? Uma senhora colocou aqui para a gente, deixa eu ver se eu acho aqui, até botei na tela, né? O Lewandowski disse que não recuperar os presos foi um ganho. A Miriam Leitão diz que a inflação ela é boa, e por aí vai. Tudo se resume àquilo que foi escrito há 70 anos atrás, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, escravidão é liberdade e ignorância é força. Tudo isso que eles tentam implementar, eles tentam fazer com que você acredite naquilo que você está ouvindo e não naquilo que os seus olhos estão lhe mostrando. E o que nós precisamos é mostrar às pessoas. Quer ver uma coisa legal? Que se a gente fizesse na internet, pegaria, e isso faria com que as pessoas entendessem a realidade, começassem a ver a realidade, seríamos todos nós começar a colocar o preço das coisas absurdas que a gente encontra por aí. Imagina a internet inundada, porque nós somos a maioria, a gente sabe disso, inundada com fotos mostrando o preço de não sei o quê, o preço de não sei o que lá. Como a Yara colocou aqui, fez um comparativo importantíssimo. Um liquidificador, olha só, o liquidificador tem peça, tem montagem, tem tecnologia, tem frete, tem uma série de coisas, custa mais barato do que o conteúdo de um botijão de gás, do que gás. Gás que sobra aí à vontade, que as indústrias queimam. Você sabia que a nossa extração de pré-sal joga o gás fora? Porque não tem tecnologia, não tem investimento para aproveitar aquele gás, e aí fica queimando. Aquela chamazinha que você vê queimando numa petrolífera, numa estação de extração de petróleo, aquele é o gás que está sobrando e precisa ser gasto, é jogado fora, ou reintroduzido dentro da área do pré-sal. É isso. É um governo que não prepara o país para nada, que só gasta dinheiro, que só faz sacanagem com o povo. E o destino desse país, se assim continuar, a gente sabe qual é. Só que já está muito claro que isso não vai continuar assim. Quando a gente vê a imprensa tradicional, todos os dias, fazendo editorial, como nesse final de semana, falando que o presidente está isolado, que o presidente está numa bolha, que o presidente está muito mal, significa que ele está maduro. Maduro. O Lula disse que lá atrás estava maduro. Pois é, Lula, você está madurinho. Mas não é para ser um maduro, não. É para despencar. E despencar como uma fruta podre. Deixa eu botar aqui, mais uma vez, e pedir para vocês reforçar. Essa é uma entrevista que nós temos com o procurador do Estado, procurador do Mato Grosso, Felipe Jimenez, e ele diz por que o processo eleitoral atual ele é ilegal. Quando eu falo atual, não foi da última eleição, não. Processo eleitoral como todo. Na verdade, ele diz que desde 90 e alguma coisa, o processo é ilegal. Lá ele explica. Aqui a gente não pode falar, vocês sabem por quê. Mas lá tem essa entrevista. Uma série de páginas, um caminhão de páginas, sem foto, sem nada, só a entrevista dele. E lá ele explica livremente o porquê o processo é ilegal. Então, quem puder, contribua, ajude. R$ 9,99. A gente sabe que a vida está cara para todo mundo. As novas gerações estão começando a descobrir uma palavrinha que eu conheço, o André conhece, você que está nos acompanhando conhece, Canuto conhece, que é caristia, que tinha sumido do dicionário das pessoas. Elas estão entendendo agora o que significa caristia por conta desse governo maldito que aí está aí. Hoje à noite a gente tem o Jornal da Noite no Aliados, Aliados Brasil Oficial. Você tem lá às 9h30 o Jornal da Noite. Amanhã a gente está de volta aqui, se Deus quiser, fazendo o nosso Jornal da Manhã. Quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram, que fizeram o jornal conosco, quem já assinou a revista. Muito obrigado. Enfim, amanhã a gente está de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ô, Gustavo, caiu? Caiu. Ele vai voltar aí, né?